Capítulo 31 Celebração. Apesar de sentir o aperto habitual, Lumian não impediu sua irmã quando Ava, Raymond e os outros se viraram e caminharam em direção aos prédios próximos. Ele deliberadamente ficou para trás e sussurrou para Aurore: "Me avise se tiver uma resposta da novela semanal." "Não se preocupe, vou mantê-lo atualizado", respondeu Aurore, lançando um olhar tranquilizador para Lumian. A festiva e alegre procissão de bênçãos continuou com canções enquanto batiam as portas dos aldeões em Cordu. Finalmente, chegaram à residência do administrador, que foi modificada a partir de um castelo da Era Real de Sauron. Estava localizado em uma colina nos limites de Cordu, de cor escura com 2 torres imponentes. As paredes externas que cercavam o prédio já haviam sido demolidas há muito tempo. Lumian e companhia passaram pelo jardim especialmente criado pelo casal Beoste e chegaram à entrada. A porta tinha de 4 a 5 metros de altura, era de uma cor verde acastanhada como as árvores e parecia muito pesada. No entanto, estava dividida em parte superior e inferior e só precisava abrir a parte inferior de 2 metros de altura, a menos que recebesse convidados estimados. A Elfa da Primavera era a personificação da primavera e a mensageira da colheita, por isso merecia o tratamento mais honroso. Nesse momento, a pesada porta foi completamente aberta e Madame Poales ficou ali com um espartilho verde claro. A criada, Cathy, estava de pé ao lado com uma cesta tecida com galhos de árvores, meio passo atrás. Ava se aproximou e cantou uma canção de bênçãos. Madame Poales ouvia em silêncio com um sorriso no rosto, o que a fazia parecer nobre e reservada. Os jovens que seguiam a Elfa da Primavera não se atreveram a olhar para ela, mas Lumian, que havia ouvido a outra parte e o padre fazendo a ação, zombou interiormente ao ver isso. Quando a música terminou, Ava trocou as sementes de uma árvore por uma cesta de ovos. O passeio de bênção terminou, e Lumian, Raymond e os outros rapazes escoltaram Ava, a Elfa da Primavera, até o rio da montanha, não muito longe da aldeia, para o segundo segmento da quaresma, o ritual à beira-mar. Chegando ao local onde normalmente eram pastoreados os gansos, Ava se aproximou do rio límpido e fez uma dança simples, repetindo a música anterior. Enquanto isso, Lumian e os outros rapazes ficaram parados, a 7 a 8 metros de distância da Elfa da Primavera. Após a dança, Ava tirou um nabo picado de uma cesta ao lado de seus pés, dada por um determinado aldeão, e jogou-o no rio. Ao lançar, ela cantou "Uma colheita abundante, uma colheita abundante." Quando Ava terminou, Lumian pisou no chão e correu alguns passos. Ele se abaixou e tirou os nabos cortados da cesta e os jogou no rio. "Uma colheita abundante, uma colheita abundante." Ele gritou. Os rapazes restantes foram um pouco mais lentos que Lumian, mas correram em direção a Ava, com medo de ficar para trás. Eles tiraram nabos e rabanetes da cesta e os jogaram em diferentes partes do rio enquanto gritavam colheita abundante. Raymond não tomou a iniciativa e não conseguiu vencer os outros, então foi o último a completar o ritual. No segundo seguinte, viu os sorrisos maliciosos de Lumian, Guillaume Júnior e dos outros. Eles levantaram Raymond, gritando colheita abundante, e o jogaram na água com um estrondo. Raymond estava encharcado da cabeça aos pés. As pessoas ao redor até pegaram terra e galhos e jogaram nele. Isso fazia parte do ritual à beira-mar. Quem completasse a última oração seria jogado no rio e não teria permissão para sair. Eles só podiam nadar um pouco mais abaixo e voltar silenciosamente para casa para se esconder até escurecer. Raymond enxugou as gotas de água do rosto e lutou por alguns segundos antes de descer o rio. Só então a equipe escoltou Ava até a Catedral do Eterno Sol Ardente, nos limites da Praça de Cordu. Era quase meio-dia. A maioria dos aldeões, incluindo Aurore, irmã de Lumian, reuniram-se na catedral, que não era tão grandiosa quanto as da cidade. A mais alta tinha apenas 11 a 12 metros, com uma cúpula em arco que parecia uma cebola vista de fora. Olhando por dentro, um mural de sol deslumbrante saudou seus olhos. Toda a catedral era dourada e parecia muito brilhante, que também era o estilo comum de todas as catedrais do Eterno Sol Ardente. O altar estava localizado no leste, e todos os tipos de flores do sol cercavam um enorme emblema sagrado.
Na superfície do emblema sagrado, a bola dourada e as linhas que representam a luz formavam um símbolo repleto de misticismo. O símbolo do eterno sol ardente. No alto da parede atrás do altar havia 2 janelas de vidro puro incrustadas com folha de ouro. Todos os dias, quando o sol nascesse, a luz brilharia daqui para o emblema sagrado. No lado oeste da catedral, havia 2 janelas de vidro semelhantes para permitir a entrada do brilho do sol poente. Como não se tratava de um ritual formal da igreja, mas sim de uma celebração tradicional do povo, o padre Guillaume Bennett não compareceu. Em vez disso, o administrador Beoste organizou a celebração com Ava, que ainda estava vestida como uma elfa da primavera, ao lado dele. Instrumentos musicais como flautas e liras soaram, e os aldeões cantaram canções que elogiavam a primavera e rezavam por uma colheita abundante. Eles não haviam ensaiado, então a cantoria não era uniforme, e algumas pessoas até cantaram e dançaram, deixando a cena animada. A boca de Lumian abriu e fechou, mas ele não emitiu nenhum som, ele estava simplesmente executando os movimentos. Por outro lado, Aurore, que estava ao lado dele, estava absorta em cantar, aproveitando para se divertir e levantar a voz. Como ele estava apenas fazendo movimentos, Lumian teve tempo de olhar em volta. Ele não notou nenhuma anormalidade no comportamento dos aldeões. Subconscientemente olhou para o mural dourado do sol na cúpula. Então viu a coisa que ele não conseguia identificar. Os aldeões não estavam elogiando o sol. Para uma aldeia que adorava o eterno sol ardente, isso era estranho. Palavras como louvado seja o sol e meu Deus, meu pai eram a base da vida diária, mas Lumian percebeu que não as ouvia há algum tempo. Como quase crente e tendo faltado às atividades na catedral, desde que cruzou o padre, Lumian não havia pensado muito nisso antes. Mas algo na atmosfera solene e dourada da catedral o fez perceber que isso não era normal. E então lembrou-se da carta de ajuda que havia reconstruído, do pedido urgente de ajuda de alguém da aldeia. Precisamos de ajuda o mais rápido possível. As pessoas ao nosso redor estão ficando mais estranhas. As pessoas ao nosso redor estão cada vez mais estranhas. Naquele momento, Lumian adquiriu uma compreensão e concordância mais profundas com esta frase. O coração de Lumian disparou enquanto olhava em volta, procurando por Leia e os outros estrangeiros. Mas eles não foram encontrados em lugar nenhum nesta celebração da Quaresma. Sério, eles não aparecem quando são necessários, Lumian murmurou interiormente. Lumian se forçou a participar do refrão, fingindo não notar nada fora do comum. Finalmente o canto cessou e a celebração terminou. Lumian sussurrou para Aurore, sua voz urgente. Vá para casa primeiro. Tenho algo para lhe contar mais tarde. Ele sabia que não poderia partir ainda. Como acompanhante da elfa da primavera, tinha que participar da parte final do ritual. Ele não poderia forçar a saída da catedral, arriscando ser suspeito. Aurore assentiu pensativamente. Ok. Ela não perguntou mais nada e deixou a catedral com Madame Poales e os outros aldeões, deixando Lumian para trás. A catedral estava vazia, exceto por Lumian e alguns rapazes que participaram do passeio de bênção. Ava, a personificação da elfa da primavera, estava no centro da sala, cercada pelas contribuições, itens simbólicos que não haviam sido jogados no rio: ervas, machados, pás, chicotes e ossos de ganso. Lumian e seus companheiros tiveram que esperar que alguém chegasse de fora e anunciasse a partida da elfa da primavera, antes que pudessem tirar sua coroa, colar, galhos e folhas. Durante esse processo, precisaram deixar uma brecha para a elfa da primavera deixar o corpo de Ava. Em apenas 20 a 30 segundos, passos ecoaram na entrada da catedral. Lumian instintivamente ergueu os olhos. 2 figuras entraram na catedral. O magro pastor Pierre Barry voltou correndo para assistir à Quaresma. Seus olhos estavam fundos e ele usava um longo casaco marrom escuro com capuz. Ele havia amarrado uma corda na cintura e calçava sapatos novos de couro preto. Mas o que chamou a atenção de Lumian foi que seu cabelo preto e oleoso agora estava limpo e macio. Até sua barba bagunçada havia sido arrumada e agora estava mais arrumada e mais curta do que antes. Como sempre, havia um leve sorriso em seus olhos azuis. O outro homem era o padre Guillaume Bennett, adornado com uma túnica branca com fios de ouro, condizente com a sua função de clérigo. Ele tinha cabelos pretos ralos e nariz ligeiramente adunco, mas exalava uma aura digna.
Apesar de ter menos de 1,7 metros de altura, ele ainda parecia elevar-se sobre o pastor Pierre Barry. O padre. Por que ele veio? Lumian ficou surpreso e intrigado. Como clérigo da Igreja do Eterno Sol Ardente, ele não tinha nada a ver com estar aqui, em uma celebração folclórica que não incluía um segmento para louvar o sol. A mente de Lumian estremeceu ao reconhecer que o padre e seu grupo estavam tramando algo sinistro, especialmente considerando seu conflito passado com eles. Ele rapidamente recuou para o lado do vitral, movendo-se lenta e silenciosamente para evitar chamar atenção para si mesmo. O grupo ainda não havia cercado Ava, a elfa da primavera, então eles estavam em lugares diferentes, tornando as ações de Lumian imperceptíveis. Ava ficou surpresa ao ver o padre, mas rapidamente se lembrou de sua importância na aldeia. Fazia sentido para ele anunciar o fim da celebração da Quaresma. Ela sorriu mais uma vez. Padre Guillaume Bennett e pastor Pierre Barry abordaram Ava, e o primeiro falou em voz profunda. Mandem embora a elfa da primavera. Além de Lumian, outras pessoas correram para cercar Ava. Mandem embora a elfa da primavera. Pastor Pierre Barry gritou enquanto se curvava com um sorriso. Não é bom. O coração de Lumian disparou quando ele deu um passo à frente. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse alcançá-lo. Mas era tarde demais. Pastor Pierre Barry pegou um machado da pilha de itens simbólicos e, com um aperto firme e um golpe poderoso, o machado desceu. O sangue jorrou do pescoço de Ava, formando uma espessa névoa vermelha. Tude. Lumian assistiu horrorizado a cabeça de Ava cair no chão e rolar algumas vezes no sangue, finalmente parando, com a cabeça voltada para cima. Ela ainda tinha uma expressão de alegria nos olhos. Tendo acabado de dar 2 passos em sua direção, o coração de Lumian afundou. Ele imediatamente se virou e fugiu em direção ao vitral. Capítulo 32 Anomalia. Os panos, potes e ovos salpicados de sangue, junto com o fedor nauseante, não conseguiram provocar reação do padre Guillaume Bennett. Ele virou o corpo e fixou o olhar em um ponto específico da catedral, onde a figura de Lumian estava refletida em seus olhos azuis. A cor dos olhos do padre mudou, tornando-se tão etérea que pareciam transparentes. Lumian estava cercado por complicados símbolos prateados que o envolviam como pequenos rios. Ele correu por um rio ilusório formado por esses símbolos, com afluentes borrados à sua frente. Guillaume Bennett estendeu a mão direita e pegou um símbolo cor de mercúrio que circundava Lumian. Lumian bateu o pé direito, preparando-se para pular através dos vitrais e sair da catedral. Mas ele escorregou e não conseguiu reunir força suficiente, e seu corpo foi lançado voando. Com um grande estrondo, um som estridente, Lumian quebrou o vitral que representava São Cite, mas não conseguiu rompê-lo, e em vez disso caiu de volta na catedral. Seu corpo estava coberto de cortes e o sangue fluía livremente. O pastor Pierre Barry, que já havia decapitado Ava com um machado, travou em Lumian. Seu sorriso gentil desmentia a ferocidade de seus olhos azuis, como se um selo dentro dele tivesse sido desfeito, revelando sua verdadeira natureza. Pierre Barry atacou Lumian com o machado. Seu corpo parecia ficar mais alto e mais forte a cada passo. Lumian encostou-se no vitral quebrado, de costas para o cruel pastor. Lumian lutou para se libertar da dor de ser perfurado ao cair pesadamente no chão. Enquanto ele se apoiava nas mãos para rolar para fora da catedral, uma sensação anormal de perigo tomou conta dele. Alguém está atrás de mim? Ele percebeu. Ignorando a dor e o sangue, continuou pressionando a moldura da janela de vidro quebrada e fingiu rolar, usando-a como cobertura para retrair rapidamente o corpo e cair para trás em vez de avançar. Bang! De repente, um machado bateu na moldura da janela, fazendo-a voar para fora da catedral com um grande estrondo. Lumian rolou para trás, evitando por pouco o ataque violento de Pierre Barry ao passar por seus pés. Mas ele não se sentiu aliviado. Pierre Barry bloqueou sua única rota de fuga, forçando-o a voltar para a catedral. Apesar de ter lido inúmeras novels, Lumian sabia que não poderia simplesmente rolar para evitar ser atingido. Ao passar por Pierre Barry, rapidamente se apoiou no cotovelo, exerceu força na cintura e saltou. Ele examinou a cena e percebeu que, além de Guillaume Jr. e alguns outros, todos os rapazes haviam enlouquecido. Eles ignoraram o cadáver sem cabeça de Ava e o sangue que manchava o chão, gritando com entusiasmo.
Mande embora a elfa da primavera. Mande embora a elfa da primavera. Guillaume Júnior e alguns outros ficaram em estado de choque, olhando para os olhos arregalados e sorridentes de Ava sem se mover. Medo, pânico e descrença marcaram seus rostos, como se estivessem presos em um pesadelo inquebrável. Pierre Barry pairava sobre Lumian, parecendo mais alto que a cúpula da catedral. Seu machado errou, mas ele rapidamente o retraiu e atacou Lumian novamente. Lumian habilmente evitou o ataque e fugiu, apesar de nem mesmo encontrar o equilíbrio. Tude! Lumian utilizou totalmente a velocidade e agilidade de um caçador enquanto corria em curvas. Alvo, o padre. Ele sabia que tinha que lidar com o líder, não importando como os outros o atacassem. Ele assumiu uma postura feroz, determinado a deixá-los fugir ou morrer tentando com ele. Só assim poderia ser criado um milagre numa situação muito desfavorável. Pastor Pierre Barry não perseguiu Lumian. Ele ficou na frente da moldura da janela quebrada, segurando seu machado manchado de sangue e estendendo a mão esquerda na direção de Lumian. A catedral mergulhou na escuridão e os arredores de Lumian ficaram ainda mais sinistros. Aparentemente ganhando vida, o abismo balançava suavemente como uma cortina atrás da qual braços brancos, negros e estranhos estavam prontos para atacar. Os olhos do padre Guillaume Bennett eram quase transparentes, com a figura de Lumian submersa em um rio ilusório formado por símbolos cintilantes de mercúrio. À sua frente, viu algo semelhante e surreal, como se representasse o futuro ou uma possibilidade. Depois de experimentar, a mão direita de Guillaume Bennett finalmente captou o padrão-chave formado por vários símbolos. Com um único movimento, ele poderia reescrever o futuro de Lumian e tornar todos os seus esforços inúteis. Mas de repente os olhos do padre congelaram e ele soltou um grito. Seus olhos se fecharam com força enquanto sangue e lágrimas turvas escorriam por seu rosto. Em meio a seu grito, seu corpo se expandiu como um balão cheio de gás, e seu manto branco com fios dourados rachou sob a tensão. Sua pele ficou quase transparente, revelando a marca bizarra que estava escondida sob suas roupas. As marcas pretas que lembravam um selo conectavam-se a um mundo indescritível. A aura aterrorizante que eles emitiram encheu a catedral, deixando os rapazes que ainda estavam retirando a elfa da primavera em estado de extremo terror. Eles corriam em volta das oferendas, ajoelhavam-se no chão ou prostravam-se, com medo de olhar para cima. Guillaume Júnior e alguns outros desmaiaram de medo, deixando poças de urina e um mau cheiro. Pastor Pierre Barry estava prestes a usar suas artes místicas para agarrar Lumian quando jogou fora o machado e se ajoelhou, baixando a cabeça e cessando qualquer movimento. Lumian foi o único que permaneceu inalterado em toda a catedral, embora sentisse uma dor anormal na cabeça. Não era nada comparado à voz misteriosa que quase o matou. Ele também sentiu uma sensação de queimação no peito, suspeitando que o símbolo da corrente preta espinhosa havia aparecido, junto com o símbolo preto azulado que lembrava um olho e vermes. No entanto, ele não teve tempo de verificar sua condição física ou entender por que de repente estava em vantagem. Continuou a correr em direção ao padre Guillaume Bennett, determinado a não deixar escapar nenhuma oportunidade. Ao se aproximar, Lumian pôde ver claramente as marcas pretas únicas que lembravam selos feitos de símbolos e palavras estranhas. Seu olhar rapidamente analisou o entorno e ele notou algo familiar. Símbolos pretos semelhantes a espinhos que perfuravam o peito esquerdo do padre Guillaume Bennett e circulavam atrás dele. Era idêntico ao peito de Lumian, mas muito mais leve. Ele também tem um. O coração de Lumian estremeceu. Será esta a causa raiz da anormalidade na aldeia? Por que eu tenho isso? Quando eu consegui? Pensamentos surgiram rapidamente na mente de Lumian, mas ele não deixou que o distraíssem de seus movimentos. Correu em direção a Guillaume Bennett, estendeu o braço direito e envolveu-o na cabeça do inimigo. Sem parar, circulou com força atrás do padre e, com um estalo, a cabeça de Guillaume Bennett virou-se e encarou sua coluna. Ufa! Lumian deu um suspiro de alívio, sabendo que o maior problema havia sido resolvido. Ele tinha que correr para casa e fugir com a irmã, deixando o resto para os 3 estrangeiros cuidarem. Mas assim que Lumian se virou para sair, Guillaume Bennett, que deveria estar morto, abriu os olhos. Eles estavam injetados de sangue e um zumbido agudo penetrou na cabeça de Lumian, a dor intensa impedindo-o de gritar.
Tudo se despedaçou diante de seus olhos, e ele foi engolfado pela escuridão enquanto perdia a consciência. Que dor! Dói muito. Lumian sentou-se de repente, abriu os olhos e esfregou a cabeça. Ele viu o ambiente familiar de seu quarto, a mesa de madeira, a cadeira reclinável e o guarda-roupa e pequenas estantes de ambos os lados. Fui salvo pela grande irmã. Quanto tempo fiquei fora? Como está a situação na catedral? Lumian não teve tempo para pensar sobre isso. Sem perder tempo, saiu da cama, segurou a cabeça e saiu correndo. Encontrou Aurore na cozinha do primeiro andar, usando um vestido azul claro e preparando o jantar. Lumian gritou: Aurore, grande irmã, precisamos correr. O padre e muitas pessoas na aldeia enlouqueceram. Eles mataram Ava no final da celebração. Ele não tinha certeza se sua irmã sabia do incidente, então foi direto ao assunto. Afinal, havia muitas maneiras de ser salva, e isso não significava que ela tivesse que estar no local. Aurore se virou, parecendo confusa, e perguntou: Celebração? A celebração da Quaresma. Sim. Lumian assentiu vigorosamente. Aurore sorriu. Essa foi uma história e tanto. 2 frases, e você me deixou com todo tipo de medo. Mas escute, você precisa ter mais cuidado com suas histórias. Testa espetores, evalmão teresta espetori espetores. Amidni aiment porque alealgamen audiaterestam por fio cointa do ró. Capítulo 33. Confirmação. Lumian olhou nos olhos de Aurore por um momento antes de perguntar lentamente: quantos dias até a Quaresma? Ele suspeitava que sua irmã estava tentando pregar uma peça nele, mas nunca vira ser irreverente sobre assuntos importantes. Este era um momento crucial que impactaria toda a aldeia e possivelmente até a sua sobrevivência. Aurore o avaliou e brincou. Você não tirou uma soneca à tarde? Ainda não está totalmente acordado. É 29 de março de 1358. Ainda temos alguns dias antes da Quaresma. 29 de março. Lumian refletiu sobre a data por um momento e se perguntou se ele estava sonhando. Ele havia vivido vividamente a Quaresma, um período de alegria que terminou num banho de sangue. Testemunhou o pastor Pierre Barry decepar a cabeça de Ava com um machado e sangue jorrar por toda parte. Ele estava sonhando agora ou sua experiência passada foi um sonho. Independentemente de qual fosse, ambos pareciam reais demais. Lumian não conseguiu detectar nenhum sinal de engano no rosto da irmã. Claro, Aurore poderia ser uma excelente atriz, mas Lumian acreditava que ela não era esse tipo de pessoa. Eles passaram 5 anos juntos e ele conhecia cada detalhe da personalidade dela. Não havia como ela tê-lo enganado. Lumian ficou perplexo ao considerar as possibilidades de sua irmã, Aurore, mentir para ele sobre o encontro. Ou ela estava sendo controlada pelo padre ou por alguma entidade secreta, ou tudo estava resolvido e ela estava apenas brincando com ele. Se nenhuma dessas opções fosse verdadeira, então era provável que Aurore estivesse dizendo a verdade. O tempo retrocedeu até 29 de março, alguns dias antes da Quaresma. Com a compreensão do mundo de Lumian, isso era claramente impossível e não deveria ter acontecido. No entanto, a atitude de sua irmã o deixou perplexo. Tenho que pensar em uma maneira de confirmar isso. Lumian tentou se lembrar de tudo o que havia acontecido durante aquele período e percebeu que poderia facilmente se lembrar da maioria dos detalhes. Aurore estava usando um vestido azul claro naquele dia, 29 de março, correspondente para a celebração bem-sucedida da Quaresma. Ele também se lembrou de ter visto Leah, Ryan e Valentine naquela noite, antes de levá-los à catedral para pegar o padre em flagrante. O que está errado? Aurore estendeu a mão direita e acenou na frente do irmão atordoado. Lumian rapidamente organizou seus pensamentos e disse: Aurore, acabei de me lembrar de uma coisa. Preciso sair um pouco. Volto em breve. Lumian percebeu que a única forma de confirmar se o tempo realmente havia voltado para 29 de março era encontrar Ava. Se ela ainda estivesse viva, teria que aceitar essa mudança inacreditável. Ele não esperou pela resposta de Aurore e correu até a porta, contornando-a. Chame-me de grande irmã. Não se atrase para o jantar. Aurore gritou atrás dele. Enquanto corria em direção à casa de Ava Lizier, Lumian temia que, se fosse um segundo mais lento, seria pego em um pesadelo indescritível e completamente devorado. Ao longo do caminho, muitos moradores o notaram, mas temeram que fosse uma brincadeira dirigida por ele
e não pararam para perguntar o motivo. Finalmente, Lumian chegou ao seu destino. Guillaume Lisière, pai de Ava, era um famoso sapateiro na vila de Cordoue e nas montanhas circundantes. Embora não fossem particularmente ricos, também não eram tão ruins. Eles moravam em um prédio subterrâneo de 2 andares, azul acinzentado, com um espaço vazio nos fundos onde a grama e a lenha eram empilhadas e uma casinha de ganso foi consertada. Já era quase hora do jantar quando Lumian chegou e várias pessoas estavam ocupadas na cozinha da casa dos Lisière. Lumian passou pela porta aberta e imediatamente viu Ava. Essa garota de cabelos castanhos e olhos azul água usava um vestido branco acinzentado e preparava o jantar para a mãe. Suas mãos e pés eram ágeis e seus olhos estavam vivos. Lumian percebeu, só de olhar para ela, que ela estava viva. Ela realmente não está morta. Lumian pensou consigo mesmo enquanto olhava para o pescoço de Ava, tentando encontrar outros sinais. Em uma das novelas de terror de Aurore, houve uma cena em que um cadáver foi costurado para agir como uma pessoa viva. Mas o pescoço de Ava era longo e liso, sem nenhuma cicatriz. Guillaume Lisière, o sapateiro, notou Lumian parado na porta e perguntou: Lumian, o que houve? Ele se levantou da cadeira da cozinha e encarou Lumian, com o cabelo castanho desgrenhado e um avental branco acastanhado levemente oleoso pendurado na frente dele. Ava, que estava ocupada na cozinha, virou-se surpresa e olhou para Lumian. Ela viu Lumian parado ali, atordoado. Qual é o problema? Ela perguntou. Lumian ficou momentaneamente atordoado, mas rapidamente recuperou a compostura e planejou inventar um motivo aleatório para explicar sua visita. No entanto, Guillaume Lisière o inspirou com uma pergunta. Ele refletiu por um momento e perguntou: Monsieur, Pierre de Berry encomendou um par de sapatos de couro para você. Lembrou que ele e Raymond deveriam se encontrar com o pastor Pierre Berry na manhã seguinte e ficaram surpresos quando ele abandonou seu rebanho para voltar correndo para participar da celebração da Quaresma, apesar dos perigos da longa e difícil jornada. A essa altura, Pierre Berry já havia calçado um novo par de sapatos de couro macio. A menos que fosse a uma sapataria em Dariège que vendesse produtos acabados, levaria tempo para fazer um par de sapatos de couro. Isso significava que Pierre Berry estava de volta à aldeia há pelo menos 2 ou 3 dias. Guillaume Lisière ficou surpreso com a pergunta de Lumian e disse: Pierre Berry voltou há alguns dias, mas poucas pessoas na aldeia sabem disso. Ele também me disse para não contar a mais ninguém. Como esperado, Lumian inventou um motivo e disse: Eu vi alguém que se parecia muito com ele e pensei que estava tendo alucinações. Como o homem estava usando sapatos de couro novos, vim confirmar com você. É ele. Guillaume Lisière deu uma resposta afirmativa. Ele ainda estava pastoreando 3 ou 4 ovelhas que alegou que seu empregador lhe havia dado. Não era para deixar as ovelhas regressar à aldeia apenas no início de maio para tosquiá-las e ordenhá-las. Como elas serão pastoreadas se algumas ovelhas forem trazidas de volta agora? O pastoreio nas pastagens das terras altas ainda é proibido. Quanto mais Lumian pensava nisso, mais sentia que o comportamento do pastor Pierre Berry era extremamente anormal. E sua atuação no final da comemoração comprovou o julgamento de Lumian. Porém, ele não tinha ideia do que ele, o padre e os outros queriam fazer, ou o que já haviam feito. Lumian sorriu para Guillaume Lisière e Ava e disse: Estou aliviado por ser realmente ele. Achei que estava tendo problemas no cérebro e nos olhos porque bebo demais. Ele então acenou para os Lisières e disse: Adeus. Quando Lumian saiu da casa dos Lisière, o sorriso em seu rosto desapareceu rapidamente. Ele agora estava muito confiante de que hoje era realmente 29 de março. Voltei no tempo ou tive um sonho precognitivo? Os sonhos não podem ser tão reais. São tão reais que cada detalhe está ali. Lumian pensava muito enquanto caminhava. De qualquer forma, era algo que ele só tinha lido nas novelas de Aurore e nunca imaginou que aconteceria na realidade. No caminho para casa, Lumian circulou pela praça e chegou ao lado da Catedral do Eterno Sol Ardente. O vitral, que deveria estar completamente quebrado, estava perfeitamente embutido na parede, e a ilustração do missionário São Cite na superfície brilhava intensamente sob o pôr do sol. Lumian assistiu a essa cena com sentimentos confusos.
Muitos pensamentos ameaçaram emitir fumaça devido ao atrito entre si em sua mente. No caminho de volta à praça, Lumian viu uma pessoa familiar saindo pela entrada principal da catedral. Era o padre Guillaume Bennet, que tinha um nariz ligeiramente adunco e uma aura digna, e vestia uma túnica branca com fios dourados. O coração de Lumian apertou e ele arqueou ligeiramente o corpo, preparando-se para um ataque ou para fugir. Guillaume Bennet olhou para ele e assentiu inexpressivamente. Volte amanhã para orações. Isso mesmo. Ele não foi pego em flagrante por mim no início da noite de 29 de março. Ele não brigou comigo, nem há qualquer preocupação de que sua trama secreta esteja prestes a ser exposta. Com isso em mente, Lumian reagiu instintivamente. Ele se endireitou e abriu os braços. Louvado seja o sol! Louvado seja o sol! Guillaume Bennet respondeu com a mesma pose. Depois de sair da praça da aldeia, Lumian habitualmente recordou o que acabara de acontecer. De repente, ele descobriu um ponto que havia negligenciado anteriormente porque ficou chocado com a reversão do tempo. Ele ainda tinha seus superpoderes. Ainda era um caçador. Não precisou recuperar o fôlego ao correr todo o caminho até os Lizziers e imediatamente assumiu a melhor postura ao enfrentar o padre. Isso significava que seu físico e condição correspondente excediam em muito Lumian de antes de consumir a poção. A partir disso, julgou que a experiência anterior não era um sonho precognitivo e ele já era um Beyonder da sequência 9. Vou tentar entrar naquele sonho especial à noite para ver se ainda consigo entrar e se há alguma mudança. Lumian rapidamente apresentou o próximo passo de seu plano. Ao voltar para casa, Lumian fingiu que nada havia acontecido e jantou com sua irmã, Aurore. Como muitas vezes agia dessa maneira, porque não queria que ela ajudasse a limpar a bagunça toda vez que ele se metia em problemas, Aurore não perguntou mais nada, apesar de sentir que algo estava errado. Depois de lavar os talheres e limpar a cozinha, Lumian informou a irmã e foi direto para o antigo bar. Queria confirmar se apareceriam estrangeiros que não eram de Cordu. Depois de entrar no antigo bar, Lumian sentou-se no balcão do bar e cumprimentou o chefe e barman, Maurice Bennet, e o homem magro de meia-idade, Pierre Guillaume. Um copo de uísque azedo, disse ele com grande familiaridade. Uísque azedo refere-se ao álcool de baixa qualidade produzido a partir de maçãs. Só era mais caro do que um pouco de cerveja nas tavernas. As pessoas costumavam vendê-lo nas ruas da cidade. Maurice Bennet reclamou. Pirralho mesquinho. Você não gosta da dor do absinto. Lumian disse as palavras familiares. É por conta da casa. Isso fez sua mente parecer um pouco à deriva. Maurice Bennet parou imediatamente de falar e serviu um copo de uísque azedo para Lumian. Lumian tomou um gole de sua bebida enquanto esperava. Não muito tempo depois, ouviu sons tilintantes. Ele se virou e viu Ryan usando um chapéu coco escuro e áspero, um casaco de lona desbotado e botas amarelo claras. Leah atraiu a atenção de quase todos os homens do antigo bar com seu vestido branco de cachemira plissado, casaco esbranquiçado, botas marcelã e pequenos sinos de prata amarrados às botas e ao véu. Da mesma forma, Valentine usava um colete branco, uma jaqueta de tweed azul e calça preta, com o cabelo loiro coberto com um pouco de pó. Os três caminharam até o balcão do bar, sob o olhar de todos, e sentaram-se ao lado de Lumian. Lumian não ergueu os olhos enquanto pensava consigo mesmo. Uma taça de vinho tinto d'Ariège, uma taça de cerveja de centeio e uma taça de seu Repsé. Ryan tirou a cartola e a colocou de lado. Depois, disse a Maurice Bennet, uma taça de vinho tinto d'Ariège, uma taça de cerveja de centeio e uma taça de seu Repsé. Lumian soltou um longo suspiro e Ryan perguntou, o que há de errado? Lumian tomou um gole de seu whisky soul e disse com voz profunda, sou um ninguém, sem tempo para perceber o brilho do sol. Capítulo 34. Provérbios. Lumian pretendia observar, então passou por todo o processo de conhecer Leah e seus companheiros até chegarem fora da Catedral do Eterno Sol Ardente. Ele confirmou que esses três estrangeiros realmente não o conheciam e não estavam atentos à sua pegadinha correspondente. O tempo realmente retrocedeu. Lumian ficou momentaneamente atordoado. Valentine disse suas falas enquanto olhava para o magnífico edifício à sua frente que se misturava com a noite. Já estivemos aqui antes. Não há ninguém aqui.
Lumian se recompôs e parou de seguir o procedimento. Ele disse diretamente: "Isso é porque o padre não quer se preocupar com você. Ele planejava deixar nesses 3 estrangeiros, suspeitos de serem Beyonders oficiais, a impressão de que ele gostava de brincar, mas não tinha a intenção de fazer mal." Leah pensou em várias possibilidades e perguntou: "Você está dizendo que o padre está na catedral, mas não responde às batidas devido a certos assuntos?" Lumian sorriu. "Não é adequado que outras pessoas vejam você tendo um caso na catedral." Depois de dizer isso, ele murmurou instintivamente em seu coração: "Infelizmente, não conseguirei ouvir a frase clássica: você arruinou os planos da Santa Igreja. Desta vez." É claro que, depois de saber mais sobre Madame Poales, ele sentiu que o padre disse não era totalmente irracional. Talvez os padres pudessem ser como os personagens principais das novelas de espionagem de Aurore, que estavam dispostos a suportar humilhações temporárias e trair seus corpos para se infiltrarem nas forças do mal representadas por Madame Poales para completar uma missão importante. A atitude fria de Valentine mudou quando ele perguntou ansiosamente: "Está tendo um caso na catedral?" Lumian abriu as mãos. "Qual é o problema? O padre faz isso todos os dias. Relaxe. Não existe um ditado que diz: ao longo dos tempos, permaneceu o mesmo. Os homens sempre perseguirão as mulheres." Valentine retrucou: "Mas isto é uma catedral." Lumian pensou por um momento e perguntou curioso: "Então, desde que o clérigo não tenha o caso na catedral, é aceitável? Isso é blasfêmia contra Deus." Valentine estava prestes a explodir. Ryan o acalmou com um tapinha no ombro, e o estrangeiro mais sereno do grupo perguntou: "Você sabe com quem o padre está tendo um caso esta noite?" Lumian balançou a cabeça. "Existem muitas possibilidades. Suas amantes incluem Madame Poales, Madonna Bennet, Philippa Guillaume e Sybil Berry." "Madonna Bennet, ela tem o mesmo sobrenome do padre." Lia interrompeu. Lumian assentiu. "Ela e o padre são primos 2 vezes afastados." Valentine ficou atordoado por um momento. Ele cerrou os dentes e perguntou: "Guillaume Bennet é um servo de Deus ou um servo do demônio?" "Você só conhece essa frase. Por que não vejo você explodindo a cabeça dele?" Lumian defendeu deliberadamente o padre. "Na verdade, não é nada. Em Dariege, temos um ditado: primos distantes, sintam-se à vontade para dormir juntos." Leah riu, tilintando o sino prateado em sua cabeça. "Por que você tem tantos ditados?" Lumian abriu as mãos novamente. "É assim que acontece no campo." Ryan interveio pensativamente. "Como você sabe que não somos de Dariege?" "Você não teria dito: em Dariege há um ditado." "Você mesmo me disse isso." Lumian foi rápido em falar e realmente tratou o que havia acontecido anteriormente como uma informação que ele já sabia. Ele não teve escolha a não ser inventar um motivo. "Vocês não se parecem com os moradores de Dariege." Ele apontou para a estrada que levava à aldeia e disse: "Já ajudei vocês a encontrar o padre. Preciso ir para casa agora." Leah sorriu levemente e disse: "Pensei que você nos seguiria." "Não me atrevo a ofender o padre", Lumian mencionou casualmente. "O aldeão que o delatou anteriormente está desaparecido há muito tempo." Sem esperar a resposta de Ryan e dos outros, ele acenou com a mão e correu para o outro lado da praça, dizendo: "Lembrem-se de guardar meu segredo, meus repolhos." Lumian caminhou por uma estrada rural iluminada por estrelas, a lua vermelha obscurecida pelas nuvens. Ele ponderou sobre os acontecimentos recentes, com as mãos nos bolsos. Ao se aproximar de sua casa, olhou para o telhado do prédio semi-subterrâneo de 2 andares. Como esperado, Aurora estava sentada ali, abraçando os joelhos e olhando para o cosmos. Na escuridão, ela parecia solitária e distante. Realmente se repetiu. Existe a possibilidade de o que aconteceu antes ser real e eu estar sonhando agora? Lumian tinha acabado de dar um novo palpite quando de repente percebeu a diferença entre os 2/20 e 9 de março. Ele percebeu que a mulher que lhe deu a carta varinha e lhe ensinou conhecimentos de misticismo estava ausente do antigo bar, impedindo-o de determinar se estava sonhando ou não. "Amanhã farei uma confirmação." Lumian se recompôs, caminhou até sua casa e abriu a porta. Assim como da última vez,
Lumian subiu ao telhado usando a escada do segundo andar e sentou-se ao lado de Aurore. O que há de tão interessante nessa vista? Lumian disse deliberadamente. Aurore virou a cabeça e suspirou. Quando ela estava prestes a falar, Lumian acrescentou. Quero dizer, o que o cosmos significa para você. Aurore o avaliou. Você está sendo bastante direto hoje. Ela então olhou para o cosmos e disse fracamente. Como você sabe, não sou de Cordu ou Dariege. Não sei se você já ouviu o ditado que diz que casa é onde você não pode voltar. Lumian não brincou enquanto olhava para o cosmos. Aurore voou para seu quarto e escreveu uma carta para seu amigo por correspondência. Lumian não revelou seu novo status de Beyonder. Ele voltou ao segundo andar, conversou com a irmã dela sobre seu amigo por correspondência. Depois fechou a porta de Aurore e voltou para seu quarto. Ao ver a cama branca de 4 peças, o coração de Lumian deu um pulo. Ele levantou o travesseiro e encontrou a carta de tarô dos arcanos menores, representando o 7 de paus. Olhando para o homem em trajes verdejantes com uma expressão determinada no rosto, a mão segurando uma varinha, preparado para lutar contra seus inimigos, Lumian lembrou-se da interpretação da carta pela mulher. Crise, desafio, confronto, coragem. Quanto mais Lumian pensava sobre isso, mais sentia que essas 4 palavras realmente revelavam sua situação atual. Antes de tirar a carta, havia uma grande chance de ele entrar em crise e enfrentar desafios. O que preciso fazer a seguir é reunir coragem e enfrentar o problema. Espere, o tempo já não voltou. Eu nem conheci aquela mulher, nem escolhi a carta. Por que está aqui? Lumian ficou alarmado. Estolada. Ele não estava muito confiante sobre suas suposições anteriores. Todos os tipos de pensamentos e deduções surgiram rapidamente em sua mente, como bolhas borbulhando em água fervente. Isso fez a cabeça de Lumian doer. Ele sentiu como se estivesse prestes a enlouquecer. No final, Lumian decidiu tratar a mulher e o item que ela lhe deu como uma exceção por enquanto. Com o mistério e a singularidade daquela mulher, era considerado normal que ela não fosse afetada pela reversão do tempo. Se eu puder encontrá-la amanhã e ela ainda me conhecer, significa que não há nada de errado com minha dedução. Lumian exalou, sentindo-se mentalmente exausto. Ele foi ao banheiro se lavar e foi dormir cedo. Lumian acordou no meio da névoa cinza e familiar e sentou-se, vendo a mesa e a cadeira de madeira em frente à janela. Ele mais uma vez entrou no sonho especial. Ao descobrir que a carta da varinha ainda existia, Lumian sabia que poderia entrar. Lumian inconscientemente tocou o bolso interno de suas roupas e sua expressão congelou. As moedas de ouro desapareceram. Todas as moedas de ouro desapareceram. Lumian pulou apressadamente da cama e procurou em todo o seu corpo e no local onde estava deitado, mas não conseguiu encontrá-las. Ele nem sequer tinha um coppet em moedas de cobre. O tempo também se inverteu aqui. Lumian de repente teve um palpite. Ele olhou em volta e não viu a espingarda, o machado ou o forcado que deveriam estar ali. Ele se acalmou e desceu até o primeiro andar, onde encontrou o forcado e o machado em seus locais originais, idêntico à sua primeira exploração das ruínas dos sonhos. Da mesma forma, o balde de óleo de milho não foi colocado ao lado do fogão. Quanto à espingarda, Lumian procurou por toda parte, mas não encontrou. Lumian acreditava cada vez mais que o tempo havia voltado no sonho. Vou verificar as ruínas e ver se os 2 monstros ainda estão lá. Lumian murmurou para si mesmo silenciosamente. Pegou seu machado e abriu a porta. Não muito tempo depois, ele passou pela floresta cheia de fendas e ervas daninhas e chegou à beira das ruínas. Ao contrário da primeira vez que explorou este lugar, como caçador, ele notou muitos rastros deixados por criaturas vivas, incluindo 2 que frequentemente apareciam na área quando se concentrava. Ele seguiu um conjunto de pegadas até a casa meio desmoronada. Se eu tivesse tais superpoderes no passado, como poderia quase ter sido emboscado durante minha primeira exploração? Lumian carregou seu machado e entrou no prédio. Ele foi direto para o seu destino e chegou na frente do pote de cerâmica quebrado. Uma lasca de ouro vazou de dentro. Lumian se abaixou e pegou a luz d'or. Era a mesma cor brilhante da primeira vez que Lumian a pegou. Na verdade, o tempo inverteu-se. Com pouquíssimas exceções, tudo voltou ao estado original.
Lumian suspirou. De repente, deu 2 passos rápidos para frente, torceu a cintura e deu meia volta para a direita. Enquanto exercia sua força, o machado em sua mão se partiu. O monstro cor de sangue e sem pele perdeu de vista seu alvo no momento em que saltou do telhado. O que o cumprimentou foi um machado. Sua cabeça voou para fora e seu corpo sem cabeça caiu pesadamente no chão em meio ao sangue e pus. Capítulo 35. Diferenças. É tão forte quanto da última vez. Lumian murmurou para si mesmo enquanto olhava para o cadáver do monstro sem pele. Antes da reversão do tempo, ele estava empatado com o monstro, contando com sua inteligência para derrotá-lo. Agora, como Beyonder, ele só precisava de um golpe de machado para acabar com isso. Claro, tinha a vantagem de já vivenciar a mesma sequência de acontecimentos e conhecer a estratégia de ataque do monstro. Isso lhe permitiu antecipar seus movimentos. O contraste entre o antes e o depois fez com que Lumian sentisse que havia passado por uma melhora significativa após se tornar um Beyonder. Depois de ponderar por um momento, moveu o cadáver do monstro e foi para um canto, mas não o escondeu sob pedras, madeira e lama, deixando-o exposto junto com o sangue no chão. Lumian então vasculhou rapidamente o prédio meio desmoronado e encontrou os 197 Veldor e 25 Kopet restantes, colocando-os em bolsos diferentes. Ele folheou novamente o livre Bleu, mas não encontrou nada fora do comum. Depois de completar sua busca, ele se aprofundou nas ruínas. Porém, depois de apenas 20 a 30 metros, mudou de rumo e voltou ao ponto de partida. Seguindo o caminho que o monstro sem pele havia percorrido em vida, subiu agilmente no telhado meio desmoronado. Tessos, traem-nos ver os preços próprios exemplocores. Os inovigóis becarizoi que certificativamente cribocod. Minuto a minuto, Lumian esperou pacientemente como um caçador experiente. Após um período de tempo desconhecido, uma figura emergiu das ruínas. Era o mesmo monstro que anteriormente deu a Lumian uma característica de Beyonder do caçador, com sua aparência meio humana, meio besta, joelhos dobrados, cabelo preto oleoso e uma espingarda nas costas. O monstro com espingarda aproximou-se com cautela, como se estivesse em uma patrulha diária. De repente, cheirou o ar e detectou o sangue à distância. Ele rapidamente mudou de direção e se dirigiu para o prédio queimado e meio desmoronado. Seguindo o rastro de sangue, o monstro encontrou o cadáver e a cabeça do monstro sem pele. Ele se agachou para examiná-lo cuidadosamente. No telhado meio desabado, Lumian balançou a cabeça e murmurou para si mesmo. Você não consegue nem sentir meu cheiro de tão perto. Mesmo com o cheiro de sangue, você deveria ter me notado. Enquanto murmurava, ele ergueu o machado e bateu com força na fenda na pedra ao lado dele que havia preparado anteriormente. Crack! O telhado meio desmoronado tremeu e pedras pesadas caíram. O monstro com espingarda reagiu rapidamente, torcendo a cintura, chutando os pés e avançando em direção a uma área não desmoronada. Lumian sorriu e desceu do telhado intacto como uma águia agarrando sua presa no ar. No meio do vento uivante, Lumian e o monstro espingarda colidiram no ar. Lumian ergueu o machado com uma das mãos enquanto o monstro tentava desesperadamente se virar e bloquear. Lumian cerrou o punho esquerdo e deu um soco. Quando o monstro estendeu o braço para bloquear, Lumian abriu a palma da mão e reduziu a força, agarrando o braço do monstro. Quando Lumian recuou com a mão esquerda, de repente partiu com o machado na mão direita. A lâmina atingiu o monstro e os dois caíram no chão em uma poça de sangue. Lumian, que tinha um amortecedor, não foi afetado pelo impacto. Ele ergueu a mão e separou a cabeça do monstro do corpo com o machado mais uma vez. Apesar de não querer, a cabeça rolou 2 vezes e separou-se do corpo. Levantando-se, Lumian olhou para o monstro e zombou. Você enfraqueceu. Tudo o que você tem é uma concha aterrorizante, nada mais do que um espantalho empalhado dentro. Como caçador, ele estava confiante em lidar com o monstro espingarda novamente, mas não esperava que fosse tão fácil. Olhando para o cadáver no chão, Lumian esperou pacientemente que a característica de Beyonder aparecesse. Porém, depois de esperar muito tempo, não viu nenhum sinal da luz vermelho escura. Nada, Lumian murmurou para si mesmo perplexo. Ele não ficou surpreso, no entanto. Da última vez,
obteve a característica de Beyonder do monstro e a transformou em uma poção que ele já havia consumido. Como a reversão do tempo não me transformou de volta em uma pessoa comum, e a característica de Beyonder em meu corpo não desapareceu. Isso significa que há uma característica de Beyonder de caçador a menos aqui. O monstro está apenas de volta ao seu estado de vida, mas falta-lhe essencialmente o que é importante. A questão agora é porque ainda sou o mesmo antes da reversão do tempo. Ele não conseguiu encontrar uma resposta. Então decidiu saquear as moedas de cobre do monstro espingarda e deixar as ruínas. Na manhã seguinte, Lumian não fingiu estar com dor de cabeça na frente da irmã, como havia feito no dia 30 de março. Em vez disso, acordou cedo e preparou o café da manhã, incluindo torradas, ovos escalfados fritos, bacon fatiado e muito mais. Aurore ficou surpresa ao ver a diligência de Lumian. Oh, você é tão diligente. Achei que você não conseguiria se levantar esta manhã depois de beber tanto ontem. Lumian respondeu casualmente. Apenas um copo de uísque azedo e um copo de absinto. É muito? Aurore balançou a cabeça e sorriu. Do que há para se orgulhar? Além do vinho, outras bebidas alcoólicas não são saudáveis e afetam nossos cérebros. Não admira que você esteja se tornando cada vez mais estúpido, meu irmão bêbado. Lumian, que não conseguia discutir com a irmã, murmurou para si mesmo. Por que o vinho é uma exceção? Porque eu gosto, respondeu Aurore, desafiando Lumian a responder. Lumian não teve resposta. Depois do café da manhã, ficou em casa amassando a massa em vez de sair. Aurore estalou a língua maravilhada. Você causou algum problema? Você é tão obediente. Diga-me, não vou bater em você. No máximo, darei a você uma aula de combate adicional. Nada. Lumian desviou a pergunta e disse, acho que as coisas na aldeia estão ficando cada vez mais estranhas. Algumas pessoas estão agindo cada vez mais de maneira anormal. Aurore, você se sente assim? Lumian observou que sua irmã não tinha nenhuma lembrança relacionada à reversão do tempo, mas a anormalidade na aldeia devia ter começado antes de 29 de março. Como uma espreitadora de mistérios, Aurore pode ter percebido isso, mas não prestou atenção suficiente a isso. A expressão de Aurore ficou séria. Até você pode sentir que algo está errado. Diga-me, quem foi que fez você se sentir assim? Como era de se esperar, Aurore sabia que havia algo errado com algumas pessoas, mas não esperava que o problema fosse tão sério. Lumian lavou as mãos e pensou antes de responder. Madame Poalis, o padre, Pons Bennett e o pastor, Pierre Barry, que voltou cedo para a aldeia. Há realmente algo errado com Madame Poalis. Eu sabia que algo estava errado com ela quando ela veio para Cordoue com o administrador, mas ela era muito contida. Além de ter constantemente relacionamentos extraconjugais, não havia nada de mal nela. Eu vi algo nela. Aurore se conteve, não querendo arrastar Lumian para o mundo sobrenatural, constantemente tendo casos extraconjugais. Antes de Lumian descobrir que Madame Poalis estava tendo um caso com o padre, ele considerou Madame Poalis uma mulher decente. Ficou surpreso ao saber que Madame Poalis tinha casos com outros homens além do padre. É claro que isso estava de acordo com a visão estereotipada que Lumian tinha de Madame Poalis. Quanto ao padre, ele tem o mesmo forte desejo de superpoderes que você, mas nunca recebeu as bênçãos da Igreja do Eterno Sol Ardente, continuou Aurore. Um cara como Pons Bennett, cujo cérebro nada mais é do que músculos, não consegue fazer nada de estranho. Quanto ao pastor, Pierre Barry, trazer algumas ovelhas parece um pouco estranho, mas não consigo dizer o que há de errado, e eu não me atrevo a olhar mais fundo. Como seria de esperar de uma sequência 7 do caminho do espreitador de mistérios? Antes da reversão do tempo, eu não tinha conversado muito com a grande irmã sobre tais tópicos. Na verdade, ignorei a dica crucial de que poderia haver um problema com as ovelhas de Pierre Barry. Sim, eu não suspeitava muito de Pierre Barry naquela época. Só achei um pouco estranho ele voltar mais cedo para participar da quaresma. No momento em que Lumian estava prestes a falar, houve um tilintar na porta. A campainha tocou. Lumian foi até a porta e perguntou: quem é? Um telegrama para Aurore. A pessoa do lado de fora respondeu em voz alta: um telegrama. Aurore estava confusa. Quem me enviaria um telegrama? Não há nada urgente recentemente. Lumian também ficou intrigado.
Eles não haviam recebido nenhum telegrama antes da reversão do tempo em 30 de março. Espere, Lumian pensou. Fui à praça da vila no início do dia 30 de março para esperar por Raymond. Talvez a grande irmã tenha recebido um telegrama, mas não me contou. Lumian abriu rapidamente a porta. Do lado de fora estava Bertrand, o subordinado do administrador encarregado dos telegramas. Ele entregou um pedaço de papel a Lumian e disse: um Veldor. Bertrand, de cabelos e olhos castanhos, não era de Cordoue e veio para cá com o administrador de Dariège. Testa isolada. Ele parecia caloroso por fora, mas na verdade era bastante ganancioso. Lumian jogou uma moeda de prata no valor de um Veldor para Bertrand e olhou o telegrama. O conteúdo era simples. Lumian navegou rapidamente por ele. O salão de autores mencionado acima é em junho. Se desejar, senhorita Aurore, pode partir agora para Trier. Reserve tempo suficiente para um passeio. Garantimos que será uma viagem muito bonita. Foi assinado pelo departamento editorial da Novel Semanal. O que? Os olhos de Lumian se arregalaram. Esta foi uma resposta da Novel Semanal. Quando eu disse que queria frequentar o salão de autores, Aurore se inclinou e leu o telegrama. O que há de errado com o departamento editorial da Novel Semanal? É chato ter que conhecer tantas pessoas ao mesmo tempo. Bertrand já estava bem longe da porta. Lumian ficou atordoado e de repente teve um palpite ousado. O telegrama em suas mãos era de fato uma resposta da Novel Semanal, mas era uma resposta ao telegrama que ele enviaria em alguns dias. Para ser mais preciso, o telegrama que ele enviou antes de voltar no tempo recebeu uma resposta após a reversão do tempo, e em sua experiência atual, esse telegrama ainda não havia sido enviado. Capítulo 36. Encontrando-se novamente, Lumian chegou à conclusão de que, se seu palpite fosse verdadeiro, Cordoue e os arredores eram os únicos lugares afetados pela reversão do tempo. Outros locais não foram afetados. Os pensamentos de Lumian dispararam, imaginando se deixar aquele lugar lhe permitiria voltar à sua vida normal. Ele se virou para Aurore e fingiu ser culpado. Bem, este telegrama é obra minha. Você? Aurore estava ao mesmo tempo zangada e divertida, mas mais importante, perplexa. Ela se perguntou se seu irmão havia pregado uma peça nela. Isso era semelhante a ser bicado no olho por uma águia, apesar de ser uma caçadora experiente. Lumian explicou sinceramente. O problema é o seguinte, eu sempre não quis ir a Trier para dar uma olhada. Então, há 2 dias, enviei secretamente um telegrama para a Novel Semanal no escritório telegráfico. Escrevi em seu estilo para perguntar quando é o salão de autores mais próximo. Como esperado, eles enviaram calorosamente um convite. Aurore mostrou uma expressão de esclarecimento, como se o mistério tivesse sido finalmente resolvido. Então é assim que é. No segundo seguinte, ela pegou uma vara de madeira ao lado dela e cerrou os dentes. Então a criança cresceu. Lumian acrescentou rapidamente. Aurore, não, grande irmã, ouça minhas desculpas. Não, ouça minha explicação. Ele não entrou em pânico e até brincou deliberadamente. Tudo bem, vá em frente, disse Aurore enquanto segurava a vara de madeira. Sempre me certifiquei de que os outros aceitassem qualquer punição com minha melhor conduta. Como posso condenar alguém sem ouvir a declaração do suspeito? Mesmo que você morra, farei com que você morra sabendo o porquê. Lumian disse rapidamente. Em Intes, Trier tem as melhores e maiores universidades. Vou fazer o vestibular em breve e quero visitá-las para decidir em quais 3 me inscrever. Aurore assentiu levemente, indicando para Lumian continuar. Lumian elogiou sinceramente a irmã. Acredito que, enquanto eu fizer esse pedido legítimo, você definitivamente me levará para Trier. No entanto, você terá que gastar seu dinheiro. Se a Novel Semanal enviar um convite, não só serão reembolsadas as passagens da locomotiva a vapor e as taxas de hospedagem no hotel, mas também diversas despesas de entretenimento em Trier. Eu sei que você não precisa do dinheiro, mas tudo o que você escreveu foi um trabalho meticuloso, palavra após palavra. Não vou deixar que uma maneira de economizar dinheiro seja desperdiçada. A expressão de Aurore suavizou. Pelo menos você se preocupa comigo. Mas já pensou que não quero frequentar um salão de autores. Odeio interagir com tantos estranhos. Lumian sorriu. Aurore, grande irmã,
Você pensou que a novela semanal a convidou tão calorosamente para não deixá-la frequentar o salão, mas para construir um bom relacionamento com você. Você é uma famosa autora de best-sellers. O salão não é importante. O que é importante é você. Você pode encontrar um motivo para rejeitar o salão se estiver disposta a aceitar o convite para visitar Trier. O pessoal da novela semanal ficará feliz por você ter aceitado a primeira parte do convite. Aurore avaliou Lumian. Você está ficando melhor em ler as pessoas. Ela exalou e disse: tudo bem, vou cuidar de alguns assuntos e arrumar nossa bagagem. Partiremos para Trier em 2 dias. Envie um telegrama para a novela semanal antes de partirmos e peça que nos busquem na estação de trem de Trier. Tudo bem. Lumian não conseguiu esconder sua alegria. Embora suspeitasse que era impossível para ele e Aurore simplesmente sair de Cordoue e encontrar a fonte correspondente da reversão do tempo, ele tinha que tentar. Não poderia ficar preso em um só lugar. Tendo tais pensamentos, ele tentou convencer Aurore. Lumian não planejou contar a Aurore sobre a reversão do tempo porque ela havia perdido suas memórias correspondentes. Lumian sabia que era improvável que ela acreditasse em tal especulação delirante, a menos que Lumian continuasse fazendo profecias que eventualmente fossem verificadas. No entanto, ainda fingiu que não estava ciente da reversão do tempo. Não planejava fazer profecias por enquanto para ver se conseguia descobrir alguma pista. Usando a leitura como desculpa, Lumian voltou ao 2º andar e entrou no escritório. Ele se sentou e casualmente abriu um livro para confirmar se estava do lado certo. Então mergulhou em seus próprios pensamentos, na esperança de entender melhor a situação atual através dos vários detalhes que descobriu ontem à noite e hoje. Enquanto seu olhar percorria o espaço vazio, Lumian viu o livre Bleu sobre a mesa. Seu coração acelerou e ele retraiu seus pensamentos. Estendeu a palma da mão e pegou o livre Bleu, folheando-o rapidamente. As páginas que faltavam algumas palavras e tinham buracos correspondentes apareceram diante de seus olhos. Aquela carta, Lumian murmurou silenciosamente. Ele combinou a resposta tardia da novela semanal com a carta de ajuda que Leah, Ryan e os outros haviam recebido e teve um novo palpite. Talvez essa carta tenha sido realmente escrita por mim. Eu sou o responsável. A reversão do tempo pode ter acontecido mais de uma vez. De acordo com a definição da novela de Aurore, isso deveria ser chamado de loop temporal. Num loop anterior, descobri uma certa anormalidade através de certas ações exploratórias e decidi buscar ajuda do mundo exterior enviando uma carta anônima sem implicar Aurore. Quando as autoridades perceberam a gravidade do problema e enviaram Ryan e os outros para lidar com ele, Cordoue já havia iniciado um novo loop. Como Aurore agora, perdi todas as minhas memórias correspondentes e voltei ao meu estado inicial. Agora, isso levanta a questão. Por que ainda faltam palavras neste livre Bleu? Logicamente falando, deveria ter retornado ao seu estado inicial, assim como a comida que comi no loop anterior. Existem 2 possibilidades. Em primeiro lugar, se eu descobrir uma anormalidade e pedir ajuda antes que o tempo comece a girar, as memórias relevantes não deverão ser reiniciadas. Poderia haver outro motivo que me fez perder uma parte das minhas memórias. Isso está ficando cada vez mais complicado. Em segundo lugar, encontrei uma maneira de evitar que algo fosse afetado pelo loop temporal durante aquele loop específico. O que poderia ser? Se houver, por que não encontro um pedaço de papel e escrevo o que encontrei? Lumian sentiu como se tivesse dissipado uma camada de neblina e reconstruído a situação geral, apenas para cair em ainda mais confusão. Ele acreditava que já havia experimentado muitos loops temporais. Porém, nos loops anteriores, suas memórias e condição física seriam redefinidas assim que começasse do início, então nem percebeu isso. A razão pela qual ele conseguiu manter suas memórias e a característica de Beyonder do caçador desta vez foi que ele conheceu a mulher e obteve a carta varinha. Ele entrou nas ruínas dos sonhos e ativou a característica especial nele. Como a característica especial trazida pelos 2 símbolos permitiu a Lumian trazer seu estado Beyonder no sonho para a realidade, foi completamente possível salvar sua condição física completa para o ponto inicial do loop. Portanto, mesmo após a reinicialização da condição do monstro espingarda, ele ainda não conseguiu recuperar a característica de Beyonder do caçador.
Lumian recostou-se na cadeira e olhou para o teto enquanto exalava lentamente. Ele então riu de forma autodepreciativa. Acabei de me tornar um Beyonder, mas tenho que enfrentar coisas tão anormais. Eu nem tenho tempo para desenvolver. Não posso confirmar se o pedido de ajuda foi criado por mim. Pode ter sido Aurore, e Madame Poalis também é suspeita. Como Beyonders, elas podem ter percebido algo errado durante um determinado loop e tentado se salvar. Com seu conhecimento de misticismo, é mais fácil para elas encontrarem uma maneira de preservar alguns vestígios do que eu. No entanto, um loop temporal é de fato a melhor estimativa para a situação atual. Enquanto ponderava, Lumian percebeu uma maneira de confirmar a origem da carta. A solução era simples. Ele entraria nas ruínas dos sonhos e abriria o mesmo livre-bleu em casa. Se o livre-bleu também tivesse palavras faltando, isso significava que Lumian havia criado ele mesmo a carta de ajuda. A casa no sonho especial foi formada por sua projeção subconsciente nas ruínas mistas. Tudo o que sabia subconscientemente apareceria lá. Caso contrário, provavelmente foi feito por Aurore ou Madame Poalis. O subconsciente de Lumian não saberia disso e não seria responsável por isso. Lumian não estava com pressa de recuperar o sono. Vendo que já era hora, saiu furtivamente de casa e foi direto para o antigo bar. No canto do antigo bar, avistou uma pessoa familiar. Foi a mulher que lhe deu a carta-varinha e a fórmula da poção. Ela usava um vestido longo laranja pregueado com gola de babados e um chapéu de babados de cor clara. Lumian deu um suspiro de alívio, sentindo-se como uma pessoa que estava se afogando e finalmente pegou uma boia salva-vidas. Ele rapidamente se aproximou e percebeu que não havia itens de café da manhã na mesa em frente à mulher, mas 3 pilhas de cartas de tarô. Você precisa que eu escolha uma carta. Lumian sondou. Você já escolheu. A mulher embaralhou as 3 pilhas de cartas de tarô sem levantar os olhos. Lumian sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Como esperado, ela não foi afetada pelo loop temporal. Sem rodeios, Lumian sentou-se e perguntou diretamente. Eu, assim como toda a vila de Cordu, caímos em um loop temporal. A mulher olhou para cima e respondeu com um sorriso. Sim, você é um dos habitantes do círculo. Lumian repetiu o termo habitantes do círculo para si mesmo e perguntou confuso. A que isso se refere? Pessoas presas em um loop temporal? A mulher sorriu e disse. Existem 2 explicações. A primeira são as pessoas que obtiveram um poder especial equivalente à sequência 4 depois de orar para uma determinada existência. Você pode obter força orando para uma existência oculta. Lumian ficou muito surpreso com a primeira explicação sobre os habitantes do círculo. Não era verdade que todos os 22 caminhos de Beyonder dependiam do consumo de poções para avançar. A mulher assentiu levemente e disse, em teoria, o eterno sol ardente também pode conceder o dom de poderes Beyonder sem a necessidade de uma poção. No entanto, é um fardo para ele. Só pode ser usado como medida temporária. Quanto mais pessoas precisarem de uma bênção, maior será o fardo. Pode até afetar seu estado. Também há desvantagens para aqueles que são abençoados. Eles lentamente se aproximarão do eterno sol ardente, seja no corpo, na mente ou no espírito. Além disso, como é um presente de um ser superior, eles podem recuperá-lo a qualquer momento, a menos que você possua o poder único de certos caminhos e complete secretamente um certo nível de roubo enquanto ainda possui o dom. Capítulo 37. Floresta Perigosa. Lumian parou por um momento e então disse, então o corpo, a mente e o espírito se aproximarão do doador porque o poder do presente carrega uma marca correspondente. Ele fez essa inferência a partir das características de Beyonder deixadas pelo primordial e pelos proprietários anteriores. Também era provável que estivesse contaminada com todas as peculiaridades do proprietário anterior. A mulher segurou as cartas de tarô e concordou com a cabeça. Sua habilidade lógica é impressionante. Você deveria agradecer a Aurore por lhe dar educação básica suficiente. Lumian murmurou interiormente. Não há necessidade de seu lembrete. A mulher continuou. Mesmo que o doador não deseje afetar o abençoado,
é difícil impedir que a outra parte se aproxime dele física, mental e espiritualmente. Isso ocorre porque se o poder concedido não contém a vontade do doador, será um desafio para o abençoado controlá-lo e ele se dissipará rapidamente. Portanto, as bênçãos dos deuses ortodoxos neste aspecto são basicamente temporárias e limitadas até certo ponto. E os deuses do mal não se importam com o que acontece com os abençoados. Lumian acenou com a cabeça pensativo e perguntou curioso. Enfim, o que quero dizer é, pessoas com características de Beyonder ainda podem aceitar presentes. Os dois entrarão em conflito e farão com que percam o controle. A mulher sorriu e balançou a cabeça. Pode haver algum conflito, mas não muito. Pense nisso. O poder do presente transformará seu corpo para corresponder ao do doador, mas seu corpo já se adaptou às suas características de Beyonder. Portanto, haverá um conflito até que você encontre um novo equilíbrio. No entanto, este conflito não afetará sua mente ou espírito, então você não perderá o controle, a menos que esteja à beira do colapso. O único problema é que você pode ter que se acostumar a ver um terceiro olho e uma quarta mão crescendo em seu corpo. Claro, o pré-requisito é que o poder concedido a você dure por muito tempo. O nível correspondente também deve ser muito alto. Caso contrário, as pequenas mudanças em seu corpo podem ser ignoradas. Lumian reconheceu a informação de maneira concisa. E se o presente for do mesmo caminho ou de um caminho vizinho? Ele perguntou. A mulher assentiu. Isso não causará nenhum conflito. Ela então riu. Mas isso não significa que não haverá mudanças físicas. O que isto significa? Lumian ficou confuso e ia pedir esclarecimentos quando a mulher o interrompeu com uma risada. Achei que você ficaria mais interessado no loop temporal depois de aprender sobre os habitantes do círculo. É surpreendente que você esteja prestando atenção a esse conhecimento que pode não ser útil para você no futuro. Lumian revelou um sorriso autodepreciativo. Eu queria perguntar se você poderia nos ajudar a quebrar o loop temporal, disse ele. Mas então me lembrei do que você disse antes. Você alegou que o preço para resolver o problema correspondente seria a destruição completa de Cordu. Não entendi na hora, mas agora posso adivinhar o motivo. Se você quer quebrar o loop e não é um habitante do círculo, a única maneira é destruir tudo? A mulher concordou com a cabeça. Está correto. Lumian ficou confuso e perguntou. Então por que você não deixou isso claro antes? Não é algo que levaria à destruição. Ou esta mulher estava acostumada a falar de maneira meio escondida? A mulher imediatamente riu. Você teria acreditado em mim se eu tivesse lhe contado que toda a vila estava presa em um loop temporal. Lumian pensou por um momento e respondeu, provavelmente não. Era difícil acreditar numa história tão absurda sem experimentá-la em primeira mão. A mulher sorriu e disse, é por isso que não deixei isso claro. Não queria perder muito tempo explicando isso para você. Lumian ficou em silêncio por um momento antes de aproveitar a oportunidade para perguntar. Você sabe qual é a chave para quebrar esse loop? Em que direção devo concentrar meus esforços? A mulher balançou a cabeça. A adivinhação sobre certos assuntos é muito perigosa aqui. Hã? Lumian estava confuso. A mulher só pôde acrescentar. Se eu conhecesse a chave, eu lhe contaria, disse a mulher. Quanto mais cedo eu resolver isso, mais cedo poderei encerrar esta jornada. Ela suspirou. Quando poderei tirar férias sem trabalho? Trabalho? Lumian não conseguiu obter nenhuma inspiração da misteriosa mulher. Então perguntou. Se o padre não for morto, o tempo vai parar de se repetir? Não, a mulher respondeu com precisão. Existem muitos pontos de gatilho no loop, incluindo o tempo que chega à 12ª noite. Você pode descobrir o resto sozinho. 12ª noite. Ainda há bastante tempo para investigar. Lumian pensou por um momento e disse, porque eu acionei a especialidade em meu corpo, posso manter minhas memórias e característica de Beyonder toda vez que reinicio o loop, certo? Vendo a mulher acenar com a cabeça, ele perguntou ainda, então, enquanto eu estiver vivo e continuar investigando, poderei encontrar a chave para acabar com tudo,
mais cedo ou mais tarde. Esta estolido. Era uma aplicação do método exaustivo mencionado por Aurore. Em teoria, está certo. Os olhos emotivos da mulher, que intrigavam Lumian por não conseguir identificar, surgiram novamente. Mas você deveria ter percebido que apenas Cordu e os arredores estão em um loop temporal. O tempo está passando normalmente no mundo exterior, e a data é completamente diferente da de Cordu. Os 3 investigadores enviarão telegramas para descrever a sua situação e a aldeia, e os funcionários sentirão a anormalidade aqui assim que mencionarem a data. Mesmo que os investigadores não enviem um telegrama antes do reinício do loop ou não mencionem a data, com o passar do tempo os funcionários descobrirão o problema. O que você acha que eles farão para resolver o loop temporal em Cordu? Lumian ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eles vão destruí-lo diretamente, assim como sua escolha alternativa. A mulher assentiu com emoções confusas. Isso pode efetivamente impedir que a anormalidade se espalhe e afete outras pessoas, disse ela. Se você tiver a chance de ir ao Mar Sônia no futuro, pode perguntar sobre o Porto Benzi. Foi destruído pela Igreja das Tempestades devido a algum tipo de corrupção. Lumian sentiu uma determinação renovada para encontrar sozinho o ponto-chave do loop. Esta isolada. Ele zombou de si mesmo, dizendo, parece que não me resta muito tempo. Ele sabia que só tinha mais 3 ou 4 loops e não poderia repetir sempre até a 12ª noite. A mulher levantou-se e disse calmamente, pelo menos você ainda tem uma chance. Algumas pessoas nem isso têm. Depois de sair do antigo bar, Lumian parou na estrada e olhou para os poucos pedestres e casas ao seu redor. Tudo na Vila Cordu parecia normal na superfície. Os aldeões tinham as mesmas emoções que as pessoas de todos os lugares, alegria e raiva, desejo e saudade. Porém, sob a fachada pacífica e barulhenta, esta aldeia escondia um horror inimaginável. Todos aqui caíram em um loop e viveram os mesmos dias repetidas vezes. Além de algumas pessoas como o Padre Guillaume Bennett, Pastor Pierre Barry, Pons Bennett e Ava Lizier, Lumian foi temporariamente incapaz de determinar quem era inocente. Ele não tinha nem 100% de certeza de que Raymond Gregg, que geralmente era um tanto estúpido e pouco intrigante, estava bem. O superpoder do padre pode ter influenciado o estranho comportamento dos rapazes no final da quaresma, em vez de terem problemas de antemão. Por um momento, Lumian sentiu que Cordu era como uma floresta primitiva repleta de perigos invisíveis. Ele não sabia quem era a presa e quem era o caçador. Cuidado e paciência eram os mais importantes para sobreviver em tal ambiente. Habilidade, coragem, sabedoria e experiência tiveram que ficar em segundo plano. Isso era um pouco semelhante aos seus dias de vagabundo, mas claramente diferente. À medida que esses pensamentos surgiram, ele sentiu a poção caçador mostrando sinais de digestão. Este é o primeiro passo do método de atuação. Isso é muito rápido. Achei que demoraria 1 ou 2 meses para começar. Ele ficou animado com a possibilidade de digerir a poção caçador. Posso digerir a poção caçador em 1 ou 2 loops. Com a ajuda da caça no sonho, ele pode rapidamente se tornar um sequência 8, provocador e aumentar suas chances de resolver o problema do loop temporal. Lumian ponderou enquanto avançava. Logo chegou à praça da aldeia. Seu plano atual era conversar com o padre para testá-lo em busca de anormalidades e obter pistas. Ao olhar em volta, viu uma pessoa caminhando em direção à catedral. A pessoa vestia um casaco longo marrom escuro com capuz, uma corda amarrada na cintura e um par de sapatos novos de couro macio. Era o pastor Pierre Barry. É ele. Lumian rapidamente se aproximou de Pierre e perguntou deliberadamente. Pierre, por que você voltou? O cabelo preto e encaracolado de Pierre estava oleoso e ele não se barbeava há muito tempo. Ele respondeu alegremente. A quaresma não está quase aí? Não a celebro há anos. Não posso perdê-la este ano, não importa o que aconteça. Seus olhos azuis estavam repletos de um sorriso gentil e ele parecia completamente diferente do pastor que havia traumatizado Lumian antes. A resposta será um pouco diferente do loop anterior e com um questionador diferente. Embora a essência não mude,
Certas palavras serão diferentes. Lumian ouviu atentamente e olhou para os sapatos novos de Pierre antes de perguntar: Você enriqueceu? Na verdade, não. Só posso dizer que meu atual chefe não é tão ruim. Ele me deu um monte de coisas. As bebidas são por minha conta esta noite. A alegria de Pierre era evidente. Tudo bem. Lumian concordou e apontou para a catedral. Você vai orar? Pierre suspirou e disse: Sim, já faz muito tempo que não orei a Deus em uma catedral. Embora a frase não parecesse significativa, quanto mais Lumian ouvia, mais sentia que algo estava errado. Os pastores não estavam totalmente isolados dos assentamentos humanos. Numerosas aldeias estavam espalhadas pelas planícies e pastagens. Os prados das altas montanhas podiam ser desolados, mas os pastores ocasionalmente desciam a montanha para reabastecer. Como ele poderia não encontrar uma catedral? Na verdade, se Pierre Barry tivesse se aventurado em Feina-Potter ou Lemberg, localizar a Catedral do Eterno Sol Ardente seria uma tarefa infrutífera. No entanto, Lumian não conseguia afastar a sensação de que havia algo errado em cada palavra que Pierre Barry pronunciava. Em vez disso, Pierre Barry perguntou: Você também está indo para a catedral? Não, respondeu Lumian, balançando a cabeça. Achei que teria gente conversando na praça, mas está vazia. Ele então acenou com a mão. Eu estou indo para casa. Vejo você hoje à noite, respondeu Pierre Barry, acenando de volta. Depois de observar o pastor se dirigir à catedral, Lumian voltou para a aldeia. Resolveu não conversar com o padre. Seu próximo destino: a casa do pastor Pierre Barry. Capítulo 38 Ovelhas. Mais de uma dúzia de membros da família Barry estavam amontoados em uma casa em ruínas de 2 andares. Lumian não pareceu se incomodar com a porta aberta e cuidadosamente contornou-a até a área vazia cercada por cercas de madeira nos fundos. Pilhas de feno e lenha estavam espalhadas perto dos beirais da clareira, e 3 ovelhas brancas e imundas, enlameadas de terra, permaneciam ali. Lumian lembrou-se de Aurore, mencionando que as ovelhas com as quais Pierre havia retornado pareciam peculiares, mas ela não conseguia identificar o que havia de incomum nelas. Por isso, Lumian aproveitou a ausência do pastor durante a oração na catedral para inspecionar as ovelhas. Embora nunca tivesse pastoreado ovelhas, morava perto das pastagens nas montanhas de Cordoue. Então encontrou pelo menos 70 a 80 ovelhas. Não era forma alguma um estranho a elas. Depois de observar atentamente por algum tempo, Lumian não conseguiu discernir nenhuma diferença entre as 3 ovelhas diante dele e outras de sua espécie. Tudo o que conseguiu fazer foi murmurar baixinho: Não consigo ver nenhum problema a olho nu. Preciso de algum superpoder. Infelizmente, os caçadores não possuíam tais habilidades. Lumian já havia utilizado sua visão aprimorada, olfato e compreensão de várias pistas, mas ainda não conseguiu identificar nenhum problema. A única estranheza que notou foi que os excrementos das ovelhas estavam empilhados num canto, em vez de espalhados por todo o lado. Claro, havia uma grande probabilidade de que a família Barry limpasse regularmente a área para usar as fezes de forma mais eficiente. Depois de mais alguns segundos de observação, Lumian murmurou baixinho: Parece que apenas olhar e cheirar não é suficiente. Preciso colocar a mão na massa. Sem qualquer hesitação, colocou a mão na cerca e a virou, como se estivesse em casa. As 3 ovelhas viraram a cabeça simultaneamente para olhar para Lumian, que as cumprimentou com um sorriso. Vamos, hora de um check-up. Ele não estava preocupado que o pastor descobrisse suas ações, já que ele havia feito coisas semelhantes mais de uma vez. Todas as famílias da aldeia sabiam que esse cara gostava de pregar peças de várias maneiras. Usar ovelhas como adereços era apenas parte de suas travessuras. Nas próprias palavras de Lumian, quando sua reputação já está manchada, há algumas vantagens em ser infame. Com o título de rei brincalhão, qualquer coisa que ele fizesse na Vila Cordoue não levantaria muitas suspeitas. Mesmo que aqueles que eram claramente anormais o pegassem em flagrante, não seriam capazes de confirmar que algo estava errado com ele. É claro que, sob tais circunstâncias, Padre Guillaume e Pastor Pierre poderiam tentar silenciá-lo como medida de precaução. Como tal, precisava ter cautela quando necessário. Bah! Bah! Bah!
Como se sentissem as más intenções de Lumian, as 3 ovelhas se esconderam atrás do palheiro, seus gritos quase inaudíveis. Mas como elas poderiam escapar de um caçador? Lumian agarrou uma ovelha e deu um tapinha em seu lado enquanto examinava vigorosamente seus dentes. Não há problemas aqui também. Ele sussurrou. Ao ver as ovelhas olhando para ele, acrescentou com um sorriso malicioso. Você está com excelente saúde. Provavelmente faria um delicioso ensopado de carneiro com ervilhas. Ele disse isso deliberadamente para testar a inteligência das 3 ovelhas. Quando não havia problemas com o corpo do alvo, ele só poderia partir deste ângulo. Os olhos da ovelha ficaram vidrados momentaneamente. Lumian riu. Muito inteligente, hein? Você entende o que estou dizendo. Os olhos da ovelha voltaram ao normal quando ela virou a cabeça e começou a comer feno. Me ignorando, Lumian acariciou seu queixo. Vou comprar você de Pierre Barry mais tarde e levo você para jantar esta noite. As ovelhas permaneceram indiferentes. Ela mordeu um pedaço de feno e arrancou-o. O palheiro desabou de repente e os olhos penetrantes de caçador de Lumian vislumbraram algo. Sua expressão escureceu quando se aproximou e se agachou para uma inspeção mais detalhada. Era uma mecha de cabelo preto contendo algumas unhas cortadas. Por que isso estaria fora de casa? Lumian murmurou surpreso. Como natural de Cordoue, conhecia bem os costumes funerários da região de Dariège. Quando alguém morria em casa, seus cabelos e unhas tinham que ser cortados e escondidos em algum lugar da casa para manter a providência e a boa sorte. Como poderia tal item aparecer em um palheiro ao ar livre? Lumian pegou o feixe de cabelos e unhas, pesando-o enquanto o examinava. Parece bem recente, como se tivesse sido cortado recentemente. Ele rapidamente fez um julgamento. No entanto, ninguém morreu na vila de Cordoue recentemente. Lumian só podia suspeitar que se tratava de alguma forma de bruxaria semelhante aos costumes funerários. Ele planejava consultar sua irmã sobre isso mais tarde. Para não levantar suspeitas, enfiou as unhas e os cabelos pretos de volta no palheiro e restaurou a cena bagunçada. Tendo completado essa tarefa, caminhou em direção à cerca de madeira. Quando Lumian deu alguns passos à frente, ele se virou para olhar para as 3 ovelhas. Com uma atitude esperançosa, murmurou para si mesmo. Pierre Barry parece estranho. Ele está de volta à aldeia antes de maio. Ele cometeu um crime lá fora. Como um bom cidadão de Intes e um crente devoto de Deus, devo visitar Dariège e perguntar em volta. As 3 ovelhas apenas olharam para ele, indiferentes e inalteradas. Lumian suspirou interiormente, sentindo-se desapontado. Estas lempro. Estas ovelhas não são particularmente inteligentes, pensou ele. Ele então levantou as mãos polegares apontando para cima, dedos indicadores apontando para baixo, fazendo um gesto de desdém. O que há de errado em zombar das ovelhas quando estou de mau humor? De repente, a ovelha que Lumian examinou deu alguns passos à frente, parecendo esperançosa. Levantou o casco e começou a desenhar na lama. Lumian ficou momentaneamente atordoado, mas logo se aproximou da ovelha para ver o que ela desenhava. As ovelhas pareciam desenhar letras no chão. Lumian as achou familiares, mas não as reconheceu. Ele franziu a testa e especulou. Esta língua deveria ter a mesma origem que a língua Intes, mas eu só conheço Intes e algumas línguas antigas de Feisaque. Naquele momento, Lumian percebeu o significado das palavras de Aurore. Conhecimento é poder. A ovelha terminou de desenhar e deu um passo para trás, olhando para Lumian com sinceridade nos olhos. As outras 2 ovelhas também tiveram uma mudança emocional semelhante e baliram baixinho. Lumian olhou para a palavra no chão e pensou profundamente, imaginando o que significava e como deveria responder. Em apenas 1 ou 2 segundos, ele teve uma ideia e acenou solenemente para as 3 ovelhas. Esticou o pé direito e limpou a palavra no chão. Ele poderia não entender, mas pode fingir que entende. Ele enganaria as ovelhas por enquanto e pediria orientação à irmã mais tarde. Sem esperar que a ovelha respondesse, ele assentiu lentamente com uma expressão pesada e pensativa enquanto caminhava em direção à cerca, como se dissesse: tenha paciência, vou descobrir um jeito. Depois de sair do curral, Lumian não perdeu tempo e foi direto para casa. Ele encontrou Aurore lendo em uma poltrona reclinável no escritório. Grande irmã, ele gritou ansiosamente,
Há alguma coisa. Aurore imediatamente levantou a guarda. Me chamando de grande irmã. Em que tipo de problema você se meteu dessa vez? Lumian respirou fundo e organizou seus pensamentos. Lembra quando você disse que havia algo estranho com as 3 ovelhas do pastor Pierre Barry? Bem, fui até os fundos da casa dele para dar uma olhada enquanto ele rezava na catedral. E adivinha o que encontrei? A expressão de Aurore ficou séria. Se você vai fazer algo assim, precisa me avisar com antecedência. É perigoso agora e ninguém irá protegê-lo. Lumian ficou emocionado com a preocupação da irmã, mas reclamou interiormente. Se eu te contasse com antecedência, provavelmente você não teria me deixado ir. Vou manter isso em mente na próxima vez, prometeu sinceramente. Ele havia dito palavras semelhantes dezenas de vezes. Aurore entendeu a urgência da situação e assentiu, indicando que Lumian poderia contar a ela o que havia descoberto. Lumian rapidamente contou sua experiência no curral. Quanto mais Aurore ouvia, mais séria ela ficava. Escreva essa palavra, disse ela, levantando-se da poltrona e encontrando papel e caneta para entregar a Lumian. Lumian havia memorizado a palavra, então rapidamente a escreveu no papel. Aurore deu uma rápida olhada e disse solenemente: este é um grande problema. Eu sei. Lumian respondeu interiormente. Além disso, acreditava que o problema era ainda maior do que a irmã imaginava. Qual é o problema? Ele perguntou. Aurore apontou para a palavra e disse: isso é escocês, a língua oficial do reino Feinapotter. Como Intis, vem do antigo Feisac. Isso significa... Aurore parou por um momento e depois falou com voz profunda. Socorro! Socorro! Lumian deixou escapar surpreso. As ovelhas estão nos pedindo ajuda. Aurore reconheceu laconicamente. Suspeito que não sejam realmente ovelhas. Provavelmente eram humanos. Humanos. Lumian perguntou em estado de choque. Isso estava além do escopo do que ele sabia. Antes, Lumian só pensava que as 3 ovelhas eram inteligentes e tinham emoções humanas. Elas também pareciam ter dominado alguma linguagem humana, mas nunca pensou nelas como humanos reais. Para ele, virar ovelha só acontecia em histórias fictícias. Assim que disse isso, Lumian não ficou mais chocado. Ele percebeu que um loop temporal já havia acontecido. O que havia de tão estranho em pessoas se transformarem em ovelhas? No mundo do misticismo, havia muitas coisas bizarras e absurdas. Aurore assentiu solenemente diante da confusão do irmão e disse: não tenho certeza se existe uma arte secreta que pode transformar uma pessoa em ovelha, mas todos os detalhes agora apontam para essa possibilidade. De fato, repetiu Lumian. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que as 3 ovelhas provavelmente eram humanos. Será que isso significava que o pastor, Pierre Barry, estava realmente pastando humanos? Lumian então perguntou, por que aquelas unhas e cabelos estavam escondidos fora de casa? Aurore franziu os lábios e disse, este é um dos costumes funerários da região de Dariege. No entanto, não é usado em circunstâncias normais. Como bruxa, estudei esse aspecto para ver se conseguia obter algum conhecimento útil. Ela então explicou, quando um membro da família comete suicídio ou é assassinado por um parente, ou se teve mau caráter em vida e exerceu uma influência negativa sobre toda a família. Os cabelos e unhas que são cortados após a morte devem ser escondidos fora de casa para evitar que a providência da família seja afetada e lhes traga azar. Suicídio ou assassinato por um parente. Lumian de repente pensou em algo. Durante o último loop, Pons Bennett entrou na casa de Naroka sem respeitar os costumes fúnebres. Ele poderia ter ido tirar os cabelos e as unhas de Naroka. Capítulo 39. Doente. Se Pons Bennett realmente tivesse entrado na casa de Naroka para tirar seus cabelos e unhas, há uma grande chance de Naroka ter sido assassinada por um parente. Afinal, Naroka tinha boa reputação e era o pilar de toda a família. Além disso, era relativamente saudável, tanto física como mentalmente, por isso era improvável que tivesse cometido suicídio. Lumian rapidamente apresentou uma série de especulações. Mas se Naroka realmente foi assassinada por um parente, qual foi o motivo? Vendo que seu irmão estava pensando profundamente e não falava há muito tempo, Aurore pensou que ele estava assustado com a ideia de humanos se transformando em ovelhas e alguém da família Barry morrendo por assassinato. Então ela o confortou gentilmente.
Embora o assunto seja sério, ainda não nos afeta. Preciso refletir sobre esses assuntos. É fácil você entrar em pânico ao encontrar algo semelhante se estiver sempre proibido de entrar em contato com o misticismo real. A frequência de eventos sobrenaturais tem aumentado nos últimos anos e eu não posso estar ao seu lado o tempo todo. Você vai crescer e ter sua própria vida? Lumian respondeu interiormente que nunca tinha ouvido falar de alguém que teve que deixar a família quando crescesse. Ele podia sentir que a atitude de Aurora em relação ao contato com o misticismo havia diminuído devido à questão dos humanos se transformarem em ovelhas. Se eu trabalhar mais, posso dizer diretamente a ela que me tornei um Beyonder. Lumian pensou, mas antes que pudesse falar, Aurora já havia tomado sua decisão. Vá fazer as malas agora. Deixaremos Cordu imediatamente usando o convite da novela semanal. Temos muita sorte. Enviaram-nos um telegrama no momento crítico para que possamos sair abertamente sem sermos suspeitos. Quando estivermos em nossa jornada, ensinarei a você um pouco do verdadeiro misticismo, mas nem pense em se tornar um Beyonder. É muito perigoso. Lumian murmurou silenciosamente para si mesmo. Não tivemos sorte. Enviei o telegrama porque descobri o problema. Só recebemos resposta neste loop. Mas ele estava satisfeito porque sua irmã ainda era a mesma pessoa decidida. Embora não achasse que eles conseguiriam sair da Vila Cordu ou escapar do loop, ele tinha que tentar. Não vamos salvar essas 3 ovelhas, 3 pessoas? Lumian perguntou. Aurora balançou a cabeça. Isso poderia desencadear um conflito entre nós e Pierre Barry, e não tenho certeza de quão forte ele é ou quantos ajudantes ele tem. É melhor deixar que os funcionários façam isso. Este é o dever deles. Quando chegarmos a Dariege e comprarmos passagens de locomotivas a vapor, enviaremos uma carta anônima aos funcionários e deixaremos que eles cuidem do assunto. Mas e se eles não acreditarem em nós? Lumian pressionou deliberadamente. Aurora sorriu. Em termos de misticismo, você é realmente analfabeto. Na carta, descreveremos claramente a questão de transformar pessoas em ovelhas. Eles naturalmente encontrarão profissionais para realizar a adivinhação. Mesmo que não obtenham revelações detalhadas, descobrirão que há algo anormal em Cordu. Entendi, disse Lumian, e subiu para fazer as malas. Não muito tempo depois, cada um dos irmãos trouxe uma mala marrom. Aurora olhou pela porta e disse: Vamos até Madame Poales e pedir emprestada sua carruagem para chegar a Dariege o mais rápido possível. Uma pessoa comum tinha que caminhar uma tarde inteira da vila de Cordu até Dariege. Como caçador, Lumian não precisava, mas aos olhos de Aurora, ele ainda não era um Beyonder. Depois de hesitar se deveria aproveitar a oportunidade para se confessar à irmã. Ele percebeu que era impossível escapar de Cordu. Ele poderia muito bem aproveitar a oportunidade para procurar pistas na casa de Madame Poales. Lumian respondeu laconicamente, ok, e estendeu a mão para pegar a mala da irmã. Com 2 malas em mãos, ele se dirigiu para a porta. Aurora acenou com a cabeça satisfeita e aliviada. Mas então disse confusa. Sua força aumentou. Você está carregando isso com muita facilidade. Ela inconscientemente quis levantar a mão direita e esfregar os lados dos olhos. Mas Lumian já havia saído. Ela só poderia desistir e seguir rapidamente. No caminho para a residência do administrador, muitos moradores viram Aurora saindo com sua bagagem e perguntaram com curiosidade sobre a situação. Aurora, que tinha um motivo válido, ficou muito calma com isso. Por outro lado, Lumian inventou 7 ou 8 histórias para lidar com os diferentes aldeões. Algo sobre Aurora recebendo a medalha da Legião de Honra Intis e indo para Trier para ser homenageada. Algo sobre ele ter sido especialmente recrutado pelo Colégio Normal de Trier e ser capaz de ser matriculado. Ou algo sobre Aurora indo à falência por investir em ações com seus credores prestes a bater em sua porta, deixando-a sem escolha a não ser fugir para outros lugares. Os aldeões ignorantes ficaram surpresos ao ouvir isso, mas graças à reputação de Lumian, optaram por não acreditar nele depois de voltarem a si. Não muito tempo depois, os irmãos chegaram em frente ao prédio preto que havia sido transformado em um antigo castelo. Olhando para as 2 torres altas, Lumian sorriu e disse: Eu me pergunto o que tem dentro. Aurora, você já esteve lá dentro?
Por que eu vagaria pela casa de outra pessoa? Aurore revirou os olhos para o irmão. Lumian murmurou baixinho. Achei que Madame Poales iria convidá-la para visitar o castelo. Pessoas como elas não gostam de mostrar aos convidados suas casas grandes e coleções preciosas. O que há para ver? A voz de Aurore tornou-se cada vez mais suave, enquanto ela pensava em como isso seria de grande ajuda para sua descrição de um castelo em suas obras. Vamos conversar sobre isso no futuro. Gostaria de saber se ainda podemos voltar para Cordu. Ela então conduziu Lumian pelo jardim colorido em direção à porta do castelo. Depois de dar alguns passos, Aurore diminuiu a velocidade e olhou em volta. Ela comentou intrigada. As flores deste jardim floresceram muito cedo. A vila de Cordu ficava nas montanhas e havia uma pastagem nas montanhas nas proximidades. Normalmente, a primeira onda de flores da primavera só apareceria em meados de abril. Talvez o jardineiro de Madame Poales tenha um método especial, disse Lumian. Ele lembrou que Madame Poales era uma Beyonder com um caminho anormal e suspeitava que isso estivesse relacionado a algum fenômeno sobrenatural, mas não conseguia dizer isso em voz alta. Aurore estava apenas fazendo um comentário improvisado, então não pensou muito sobre isso. Eles chegaram ao castelo e foram recebidos calorosamente por Madame Poales. A mulher estava usando um vestido espartilho azul hoje, e ainda havia um colar de diamantes incrustados de ouro pendurado no peito. Seus longos cabelos castanhos estavam meio amarrados, o resto caindo em cascata, fazendo-a parecer ainda mais jovem do que o normal. Ela se sentou em uma poltrona na pequena sala e ouviu em silêncio o pedido de Aurore. Ela sorriu e disse: "Você não precisa ser tão educada. Somos amigas." Lumian zombou em seu coração. Quem apresentaria parceiros de casamento ruins a uma amiga? Mas ele rapidamente viu Madame Poales olhando para ele com um sorriso nos olhos castanhos brilhantes. De repente, ele se lembrou da conversa anterior e se sentiu desconfortável. "Tudo bem", disse Aurore, impotente. Cada vez que pedia uma carruagem emprestada, ela se oferecia para pagar, mas Madame Poales sempre recusava. Então costumava trazer alguns presentes para a mulher na volta, que não eram caros nem baratos, e também dava uma gorjeta ao cocheiro. Enquanto esperava o cocheiro se preparar, Madame Poales convidou os irmãos para provar algumas sobremesas feitas por seu próprio chefe. Lumian provou um muffin e olhou em volta. "Onde está o Sr. Lund?" Louis Lund era o mordomo do administrador Belst. Ele o seguiu de Dariege até a vila de Cordu. Lumian tinha evidências de que teve um caso com uma mulher da aldeia e vendeu secretamente alguns itens do castelo. Foi assim que recebeu a notícia de que Madame Poales era amante do padre. Encontrou o padre e Madame Poales tendo um caso na catedral. Isso foi uma mentira para os estrangeiros. Nesse momento, Lumian procurava Louis Lund para amaldiçoá-lo, dizendo: "Seu filho da puta, por que você não me disse que Madame Poales é uma bruxa?" Madame Poales suspirou. "Louis está doente. Ele está descansando em seu quarto." Doente? Por alguma razão, Lumian sentiu que poderia haver um problema. Enquanto a irmã conversava com Madame Poales, ele pediu licença para ir ao banheiro, saiu da sala e foi direto para a escada. Este castelo era enorme e o casal não trouxe muitos servos com eles. Parecia vazio em todos os lugares, e podia-se até ouvir ecos ao caminhar em certos lugares. Isso deu a Lumian melhores condições para se infiltrar. Confiando em seus sentidos poderosos, facilmente se esquivou de um valete e de uma empregada. Com passos leves, chegou ao segundo andar e encontrou o quarto de Louis Lund. Ele não tinha pressa em bater. Virou a cabeça e encostou a orelha na madeira. Sons de um homem gritando de dor vieram da sala. Ele está realmente doente? Parece muito sério. Lumian pensou por um momento e caminhou para o lado. Abriu a porta dos outros criados. O administrador Belst e Madame Poales dormiam no terceiro andar. Depois de entrar correndo na sala, ele fechou suavemente a porta de madeira, deu alguns passos para o outro lado e abriu a janela de vidro. Lumian olhou para baixo e viu que não havia ninguém por perto. Ele imediatamente se apoiou com as duas mãos
e virou-se agilmente, pendurado na parede externa do castelo. Então saltou levemente como um gato selvagem e pousou silenciosamente no parapeito da janela do mordomo Louis Lund. Lumian ficou na beira da janela de vidro, virou o corpo e olhou secretamente para dentro da sala. Viu Louis Lund deitado na cama, com a barriga saliente, dando a impressão de que poderia explodir a qualquer momento. Vendo que o cabelo preto do mordomo estava encharcado de suor e seu rosto fazia uma careta de dor, Lumian não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir seus gritos trágicos de vez em quando. Que tipo de doença é essa? Parece assustador. O estômago pode realmente crescer tanto. Nesse momento, uma mulher na casa dos 40 estava ao lado da cama de Louis Lund. Ela tinha cabelos castanhos e olhos castanhos. Era bonita e não tinha muitas rugas. Ela usava um vestido branco acinzentado e gritava animadamente com Louis Lund. Está perto, está perto. O que acontecerá em breve? Assim que esse pensamento passou pela mente de Lumian, ouviu um grito e viu algo segurando a barriga de Louis Lund. Num piscar de olhos, aquele local se abriu. O estômago de Louis Lund estourou. Uma mão pequena e ensanguentada se estendeu. Nasceu, nasceu. A mulher gritou feliz. Ela então se abaixou e tirou um bebê enrugado, sujo e ensanguentado da barriga de Louis Lund. Lumian ficou atordoado. Capítulo 40. Na carruagem. Comparada ao loop temporal e aos humanos se transformando em ovelhas, a cena diante dele não era menos chocante. Isso fez Lumian sentir como se seus olhos, mente e espírito tivessem sido severamente contaminados. Se ele soubesse de antemão que testemunharia tal coisa, definitivamente teria abandonado suas ações. O que diabos está acontecendo? Louis Lund claramente ainda é um homem. De quem é o filho que ele está carregando? Do administrador? Ou Madame Poales? Este é o mundo do misticismo. Aurore não me deixou entrar em contato com isso para meu próprio bem. Por um momento, os pensamentos de Lumian ficaram desordenados e sua mente ficou em estado de caos. Ele desejou poder furar os olhos e esquecer à força o que tinha visto. Boa, boa, boa. O bebê que Louis Lund deu à luz gritou, fazendo com que a imunda sala de parto tivesse instantaneamente uma aura sagrada. Essa era a beleza de uma nova vida. Lumian, que estava escondido do lado de fora da janela, experimentou diretamente a alegria das origens humanas. É claro que, além disso, o sentimento estranho, absurdo, sujo e desarmônico ficou ainda mais evidente. Lumian finalmente voltou a si e inconscientemente olhou para dentro da sala novamente. O bebê já havia sido colocado sobre um pano de seda branco ao lado de Louis Lund pela mulher de vestido branco acinzentado. O bebê era um menino e havia muito sangue cobrindo sua pele branca leitosa, mas fora isso não havia nada de anormal. Ele parecia um recém-nascido comum. Lumian observou por mais 2 segundos e percebeu que os 10 dedos do menino estavam dobrados. Suas unhas eram muito compridas, como as garras de um pássaro. Agora mesmo, ele usou essas mãos para abrir a barriga de Louis Lund. Louis Lund, por outro lado, estava semiconsciente. A ferida na barriga de Louis Lund ainda não tinha sido suturada e o sangue continuava escorrendo. Podia-se ver vagamente os intestinos pressionados para o lado e uma coisa estranha, parecida com um ninho de pássaro, coberta por uma membrana da cor da pele. Enquanto a mulher embrulhava o bebê em seda, ela pegou uma agulha de costura e categute e começou a entoar enquanto costurava a ferida do Louis Lund, que gemia. Isso foi muito fácil para você. A última vez que dei à luz quadrigêmeos, isso foi considerado doloroso. Os músculos faciais de Lumian se contraíram ligeiramente. Ele sentiu que depois que seus olhos, cérebro, mente e espírito foram afetados, seus ouvidos também ficaram contaminados. Ele retraiu o olhar. Tinha que sair de lá, rápido. Ele saltou de volta para a janela de onde tinha vindo e entrou no quarto. Depois de fechar a janela, saiu correndo pela porta e foi direto para as escadas. Depois de se esquivar de um servo, Lumian ficou na ponta dos pés e voltou rapidamente para o corredor. Onde você foi? De repente, uma voz ligeiramente calma e gentil soou em seus ouvidos.
Mesmo com os sentidos de caçador de Lumian, ele não sentiu que alguém estava parado ao lado da entrada da escada. Ele se virou e viu Madame Poalis com um espartilho azul, o cabelo meio preso e os olhos castanhos brilhantes refletindo sua figura. A mulher não tinha mais um sorriso no rosto. Seus olhos refletiam a figura de Lumian com uma intensidade penetrante. A mente de Lumian ficou tensa. Ele estava apavorado, mas preparado para lutar se necessário. Aurore apareceu de uma sala lateral e perguntou: "Onde você foi?" A carruagem estava esperando na entrada. Tendo passado por uma situação semelhante, o experiente Lumian disse com meia-verdade: "Madame Poalis não disse que o Sr. Lund está doente? Tomei uns drinks com o Sr. Lund e queria visitá-lo, mas este castelo é muito grande. Eu não consegui encontrar o quarto dele." Aurore acenou com a cabeça e disse: "Você poderia ter perguntado diretamente a Madame Poalis. Você não precisa esconder isso de nós. Não é uma coisa ruim." "Foi mal. Sinto muito." Lumian olhou sinceramente para Madame Poalis. Depois de ver a cena lá em cima, Lumian ficou mais com medo do que enojado dessa mulher. Ele ficou aliviado quando ela finalmente sorriu, não mais tão séria como antes. "Deixe-me agradecer em nome de Lund por sua gentileza, mas ele não está com a melhor saúde. Não está disposto a aparecer na frente dos outros dessa maneira imprópria." "É realmente impróprio." Lumian silenciosamente repetiu seus pensamentos. "Vamos embarcar na carruagem." "Muito obrigada", disse Aurore a Madame Poalis. Lumian observou Madame Poalis de perto, com medo de que ela encontrasse uma maneira de fazê-los ficar mais tempo. Se o fizesse, poderia significar que ela sentiu que algo havia acontecido com Louis Lund. Embora Lumian sentisse que suas forças combinadas poderiam lutar contra Madame Poalis depois que se encontrasse com sua irmã, este ainda era o castelo do inimigo, cercado por seus servos. Era o pior ambiente de caça para um caçador. Madame Poalis assentiu e sorriu para Aurore. "É suado. Estou ansiosa pelos presentes que você traz. Sempre anseio pelas tendências por lá. Espero poder lhe dar uma surpresa", respondeu Aurore, embora não tivesse certeza se algum dia conseguiria retornar à Vila Cordu. Ela só precisava manter as aparências. Madame Poalis acompanhou os irmãos até a porta com sua criada, Cat, e observou-os entrar na carruagem de 4 lugares. O corpulento condutor da carruagem de barba castanha usava roupas vermelho escuras, calças amarelas e um chapéu encerado. Quase parecia um cocheiro profissional da cidade, só que não usava gravata. Este foi um pedido obrigatório do administrador Belst. Aurore pediu desculpas ao cocheiro. "Desculpe incomodá-lo", ela disse politicamente antes de fechar a porta. O nome do cocheiro era Sewell, e ele tinha os olhos azuis mais comuns na República Intes. Ele ficou encantado com a educação de Aurore e ansiava pela gorjeta que receberia quando chegassem a Dariege. "Madame, Monsieur, aproveitem a viagem." Ele ergueu o chicote e os cavalos começaram a acelerar. Quando a carruagem passou pela vila de Cordu, parou de repente. O coração de Lumian acelerou, sabendo que a jornada deles não seria tranquila e fácil. "O que está errado?" ele perguntou ao cocheiro, Sewell. Sewell explicou. "Madame prometeu enviar Naroca para a vila de Junak ontem. Estou preocupado em não poder voltar a tempo depois de ir para Dariege, então pensei em levá-la junto. Não se preocupe, não causará atrasos." A vila de Junak ficava mais perto de Dariege do que a vila de Cordu. Ir lá primeiro realmente não afetava o tempo estimado de chegada de Aurore e Lumian. Aurore não tinha o direito de se opor, já que esta não era sua carruagem, então não rejeitou. Lumian estava mais preocupado com a segurança de Naroca. No loop anterior, ela havia morrido em circunstâncias suspeitas, possivelmente nas mãos de um parente. Estava relacionado ao grupo do padre. Sewell entrou na casa de Naroca antes de ajudá-la. Naroca estava diferente do habitual. Estava vestida com um longo vestido preto com padrões requintados e um gorro escuro. Seu cabelo ralo e claro estava cuidadosamente penteado. "Ei, meus repolhozinhos, aonde vocês vão?" Naroca perguntou alegremente ao entrar na carruagem. Seu rosto marcado e enrugado estava cheio de alegria inconquistável, e seus olhos anteriormente ligeiramente turvos estavam muito mais enérgicos. Aurore contou-lhe a verdade. "Vou para Trier para participar de um salão de autores
e também levar Lumian para conhecer as universidades de lá. Aurori perguntou a Naroka: "Você recebeu algum convite?" Embora fosse normal para Naroka usar roupas pretas quando viúva, ela só usava esse vestido durante festivais, banquetes e no aniversário da morte de seu falecido marido. Naroka parecia expectante. Sim, para conhecer algumas pessoas. Lumian observou Naroka em silêncio, tentando ver se conseguia detectar alguma coisa dela. A carruagem começou a se mover novamente, deixando Cordu para trás. Aurori conversava com Naroka de forma intermitente, de olho no lado de fora da carruagem. Aurori temia que a partida repentina deles pudesse levantar suspeitas. À medida que continuavam, Lumian sentiu uma mudança no comportamento de Naroka. Ela parecia muito mais pálida do que antes e seus olhos não tinham a vivacidade habitual. Só falava quando alguém falava com ela. Isto foi muito semelhante à Naroka que Lumian viu no meio da noite durante o loop anterior. Lumian puxou discretamente a mão de Aurori para chamar sua atenção. Aurori virou-se para ele, perguntando silenciosamente o que havia de errado. Lumian apontou discretamente para Naroka e desenhou uma cruz na palma da mão, um símbolo que Aurori costumava usar para indicar um erro em seus roteiros. Ele usou isso para se referir ao estado preocupante de Naroka. Aurori ficou momentaneamente atordoada, mas rapidamente entendeu o que Lumian queria dizer. Ela voltou sua atenção para Naroka, sentindo que algo estava errado. Aurori levantou a mão para massagear as têmporas, fazendo com que seus olhos azuis claros escurecessem e se tornassem mais profundos. Com apenas um olhar, as sobrancelhas douradas de Aurori franziram e ela se recostou ligeiramente, como se tivesse sido atingida por alguma coisa. Fechou os olhos e esfregou as têmporas, como se estivesse cansada e com dor. Quando abriu os olhos novamente, Aurori virou-se para Lumian e disse: "Quando chegarmos a Dariege, você deve ficar perto de mim. Não importa o que aconteça, não saia do meu lado." Seu tom era sério e Lumian entendeu imediatamente. Ele sabia que se algo acontecesse, teria que seguir sua irmã de perto. Ela faria isso. Ele acenou com a cabeça solenemente e decidiu contar a Aurori sobre seus recentes poderes Beyonder+. Tarde. Aurori voltou sua atenção para Naroka e perguntou: "Você realmente está indo para Junak ou para outro lugar?" Ela estava preocupada que uma parada inesperada pudesse complicar as coisas. Era melhor antecipar quaisquer acontecimentos e não lutar num ambiente que a outra parte esperava. O olhar de Naroka estava vago quando ela respondeu com uma voz profunda: "Não, não vou para Junak. Quero ir para Paramita." Enquanto falava, Lumian notou que a parte externa da janela da carruagem escurecia de forma anormal.